O app é uma plataforma de e-commerce hoje, posicionada ali para as contas mais enterprise, então a gente tem mais ou menos uns 200 e poucos clientes, mas a gente já processa um pouco mais de 5 bi ano dentro da plataforma. A geração dos anos 2000 para cá, você consegue uma boa formação, você passou por 1, 2 empresas grandes ali. Cara, seu LinkedIn é oportunidade o tempo inteiro. Você já tem um home office te esperando, né? É, cara. É verdade. Então assim, eu acho que eles têm mais opção de escolha do que a nossa geração. E aí, consequentemente, eles vão ficando com menos fome. O sol nasce pro justo e nasce pro injusto. Pra mim, cara, sorte é a oportunidade que encontrou quem tava preparado. Preparado e disponível pra Isso. aprender. É esse preparo que eu quero falar. Então, é uma soma de fatores que te tornam a persona perfeita pra agarrar a sorte. Olá, eu sou a Clarissa Guimarães e nós começamos mais um podcast da Econ Lovers com um convidado top demais, certo? Ó, você já me conhece, Mário Guimarães. Se você não conhece, procura aí nas redes sociais, tá na descrição. E eu nem sou o importante é quem tá aqui na nossa frente, que é o Igor Roque com HY. Seja bem-vindo, Igor. Eu tenho um Instagram que chama Igor com HY. Pra não dar erro. Pra não dar erro. Galerinha, o Igor dispensa a apresentação aqui. Se você trabalha com e-commerce, ou você já viu ele na TV, hein? Ou você já viu ele no YouTube, ou você já viu ele no Instagram, ou talvez até no Orkut, viu? Porque tem muito tempo de e-commerce. Eita! Talvez Olha, revelando a idade aquelas aqui, comunidades, gente. Como assim? Aquelas comunidades de Orkut, tipo assim, tem uma loja online, sabe essas coisas assim? Pode ser que ele tava tirando dúvida de vocês lá, viu? Porque é o cara que gosta de ensinar. Sou contra frete grátis, né? Essas comunidades assim, né? Tipo isso. Cara, Igor, demais. Muito bem-vindo. Primeiro, obrigado pelo convite. É muito bom poder participar de gente que tá construindo conteúdo de qualidade pro nosso mercado, né? Você falou, cara, tanto tempo que eu tô no mercado e faço conteúdo sempre, assim, faz parte sempre do meu plano paralelo, tô sempre produzindo. Eu acho que isso ajuda o mercado a ficar cada vez mais maduro, né? Eu acho que o mercado digital, ele precisa de se fortalecer, da gente se juntar como comunidade. Sim. E o conteúdo sempre foi uma forma de eu me conectar às pessoas, em primeiro lugar. Eu sou um apaixonado por me comunicar, então isso também meio que cumpre esse papel na minha vida. Sim. E eu acho que é uma contribuição, né? Uma forma de também devolver tudo que o e-commerce fez pra minha vida e tudo que ele agregou pra mim na minha carreira. É uma forma também de poder contribuir e ajudar outras pessoas que estão, talvez, numa jornada mais inicial, ou começando, ou pivotando carreira, né? Acho que é muito importante. Obrigado demais pelo convite. Muito É bom. isso, uma honra, né? Ter você aqui. Igor, a gente queria ouvir um pouquinho, né, da sua trajetória. Como que você veio parar no e-commerce? Nasceu, né? De maneira... Quase isso. Cara, pior que não, assim, foi uma... Eu tinha pouca idade, né, quando eu fiz essa pivotada, mas eu tinha uma carreira basicamente de tecnologia e agência. Então eu era desenvolvedor front-end ali com 17, 18 anos. Comecei a trabalhar muito cedo e consegui, de alguma forma, entender que o mercado de tecnologia era promissor. Eu não escolhi a tecnologia por um pensamento de longo prazo, era um pensamento de curto prazo mesmo. Como que eu ganho mais mês que vem? Preciso aprender isso aqui, né? Então eu era um desenvolvedor front-end que não era bom, era um nota 6 ali, 7, mas eu sempre me comuniquei melhor do que os meus pares. Então eu era um desenvolvedor que falava mais que a média. E aí, nesse caminho, eu acabei indo para uma área mais de gestão. Então, me tornei gerente de projetos ainda na TV1 ali, que era um grande grupo de comunicação que teve no Brasil. Acho que ainda é um grande, mas já foi muito maior do que é hoje. E na TV1, acabei indo para essa área de gestão. Eu virei gerente de projetos, depois fui caminhando mais ou menos para a área comercial. E aí, em 2013, eu era sócio de uma agência que se chamava Creare. E a gente pegou um projeto de um e-commerce, que era um e-commerce de plataforma própria, o cara tinha desenvolvido o e-commerce mesmo, e a gente pegou um projeto de desenvolver layout. E aí a gente desenvolveu esse layout, ele fez a implantação, eu falei, cara, esse mercado deve ter muita demanda, como essa. Tanto de desenvolver layout, quanto de implantar, cara, deve ter muita demanda nesse mercado. E aí eu tinha um sócio nessa agência, eu falei, cara, vamos pivotar pro mercado de e-commerce, em 2013. Ele falou, cara, não, nessa agência a gente tinha muito trabalho com empresas que faziam revista, sabe revista corporativa? Tipo assim, a Drogasil tem a revista interna, o aeroporto tal tem a revista. Eles vendem espaço, né? Isso, e a gente fazia muito desses projetos editoriais.
E aí o meu sócio, na época, falou, cara, não, a nossa grana tá no mercado editorial, eu não quero olhar para isso agora e tal. E aí eu tomei uma decisão na época, eu saí da sociedade dessa agência, abri mão mesmo da minha parte, de tudo mais, e eu fui falar com um amigo, que é o Felipe Gomes, que tinha sido meu desenvolvedor lá na agência, lá na TV1, e eu falei pra ele, cara, eu vi que você tá no mercado de e-commerce, eu quero ir pra aí. Ele falou, cara, tem uma vaga aqui na agência, na época ele era um dos sócios da Enext, só que a Enext estava muito no começo ainda, devia ter uns 15 funcionários, e ele falou assim, tem uma vaga aqui na área comercial, mas assim, cara, pra ganhar R$2.000 por mês, e é uma vaga bem de júnior ali pra pleno e tal, essa é a oportunidade que eu tenho. Eu falei, cara, eu vou fazer isso. Downgrade estratégico. Downgrade, tipo, de 60%, 70% que eu ganhava. E é uma coisa, só fazendo um paralelo, é uma coisa que hoje as pessoas também têm que encarar, quer dizer, saber se elas estão dispostas a encarar isso, Total. né? Eu converso com muitas pessoas, muitos talentos, amigos, enfim, que querem fazer essa transição. E uma das coisas que eu sempre digo, você sabe que por ser novo na área, se você não levar, né, se for algo totalmente diferente, você tá disposto a diminuir a questão Sim, salarial? Total. Né? E é uma realidade. Eu tinha uma bagagem de gestão e área comercial, mas eu não manjava nada de e-commerce. Eu lembro que a primeira reunião que eu sentei na Enext, e aí eles começaram a me apresentar, né, pô, a gente vende isso e tal. Aí eu meio que entendia, né? Porque a gente fazia muitos projetos de construção de sites, CMS na agência. E aí quando eles falaram de implantação, eu falei, deve ser tipo um Joomla, que os caras fazem o layout. Eu fui meio que assimilando. Aí ele falou, mas você tem Joomla. você tem que conhecer a plataforma. Eu falei, mano, o que é plataforma? Eu não Primeiro sabia o que era plataforma. Eu na vida, Igor, foi em Joomla. Joomla. E não tinha ninguém na vida. Eu sou de Brasília. Plugin, checkout. Cara, eu sou de Brasília, velho. Tipo assim, Brasília só tem deputado. Se der um tiro na árvore, cai um advogado em Brasília. Exato. Você não tem muita... Agora tem muita gente Sim. e tal. Mas quando eu comecei era Joomla. Você falou agora, nossa, veio um filme na cabeça. Porque tinha o Virtuimart, que era o plugin. Aí você instalava e tinha 2 meses de pagamento. PagSeguro. PagSeguro. Não transparente. Não transparente. Mas tinha um outro que, eu não sei se você lembra, que o Buscapé comprou. Sim, era o... Nossa. não sei o que lá, Bcash. Então, mas antes do Bcash. Então não. Ele tinha outro nome, cara. Pagamento digital, um negócio assim. Era antigo pra caramba. Aí só tinha esses 2. Aí eu lembro que eu coloquei... O Moip ainda era um projeto de 2 sócios, sei lá, de Minas Gerais, que estavam fazendo projeto de faculdade. E era o Moip. Então, é muito antigo. Mas você falou Joomla, eu acho que, sei lá, eu não fazia nem ideia do que é. Cara, o WordPress nem existia. Nem existia. Nem era. Joomla era, acho que foi o primeiro CMS ali, conceito de CMS. E até hoje ele tá no ar, funciona. Tem muita gente que tem e-commerce nele. Muita gente não, né? Tem Que bom que tá funcionando agora, pouca né? gente. Desculpa a galera da comunidade de Joomla aí. Rapaz, no México... Comprei uma briga. No México, os Joomleiros, eles são minoria, mas são barulhentos, Joomleiros. Desculpa, Joomleiros. Mas continua aí, você tava falando. Mas aí, quando eu fui pra lá, eu meio que entendi esse cenário. Pô, plataforma deve ser meio que isso. E aí eles falaram assim pra mim, cara, você tem que estar próximo das plataformas e tal. E a que a gente mais faz aqui é VTEX. Cara, nunca tinha ouvido falar, não sabia nem o que era. E aí fui conhecer a VTEX. A VTEX também é uma empresa devia ter uns 30 funcionários ali. E eu fui meio que entendendo o mercado desse jeito. Com pouco tempo de Enext, eu recebi uma proposta da B2W. Acho que eu tinha 7, 8 meses de Enext. Recebi uma proposta da B2W. A B2W tava lançando uma plataforma. Tinha comprado 2 empresas, que era a Uniconsult e a Canlo. E tinha lançado a Biseller. Sim. E aí, nesse lançamento da Biseller, cara, recebi uma proposta do dobro do que eu ganhava na Enext. E aí, eu já me igualei em 6, 7 meses. Nossa, eu já tava igual ao que eu tava mais ou menos quando eu saí da agência. Ali, né? Total. Porque quem era líder na época não era a Vetex. Eu acho não, que era foi Ikeda. Ikeda que se transforma em Rakuten. Exato. E aí começa... A Vetex eu acho que se torna líder em 2016, 17 ali, que começa a ter essa visão. A Rakuten meio que não dá upgrade depois da venda, né? Da venda. E a Vetex num upgrade. Aí a Biseller é meio um voo de galinha, né? Foi lá, fez um sucesso de 2 anos ali, depois morreu. A B2W continuou, aí a Vetex navegou sozinha. Até, sei lá, 2019. SMB pra cima, voava nesses caras, né? Navegou sozinha. As Big Techs também não foram muito pra dentro, né? Então eu fui nesse cenário de entrei no e-commerce abrindo mão pra aprender. Pude correr esse risco, era um
um jovem, solteiro, tinha muito pouco risco para correr. Sim. De verdade, assim, se não desse muito certo, era só eu voltar para o mercado de agência, eu já estava super consolidado. Mas foi um negócio que deu super certo. Então, desde 2013, mais ou menos 2014, ali que eu tô 100% focado no mercado de e-commerce. Tem algo legal que você falou, dessa questão do time, né? De saber o tempo certo também. Então, além de você poder arriscar, talvez se você tivesse esperado mais, você não teria a chance que você teve para, em pouco tempo, já deixar ficar equivalente ao que você recebia antes, enfim, né? Total. Eu acho que é uma navegação, é um casamento de oportunidade com um pouco de preparo ali, de estar na hora certa, no lugar certo. Porque também, se eu não tivesse essa bagagem de gestão e comercial... Não tinha maturidade, Não né? tinha a oportunidade do Bseller. Então, assim, eu era um cara que conhecia pouco de e-commerce, mas eu conhecia muito de gestão e comercial. Então... Meio que juntou. Eu acho que é a hora certa, né? Eu não sei se vocês já leram aquele livro Outliers. Já leu esse livro? Não. O livro Outliers, ele mostra... pessoas que se destacaram, principalmente, tipo Bill Gates, Steve Jobs, e esportistas também. E ele faz um estudo científico, por que pessoas se destacam muito mais do que as outras. Os pontos em comum ali, né? Isso. E aí todos eles é uma alta exposição a treinamento, e aí tem até um conceito do Outliers que fala que é 10 mil horas de treinamento sobre algo, você se torna o melhor naquele... Se você estudar 10 mil horas, você vai ser o melhor podcaster do Brasil. Então, alta exposição sobre aquilo, né? E, em segundo, a oportunidade no tempo certo. Então, também não é só... Estudar, não. Tem que juntar. Então, aí agora é aquele polêmico, que é a oportunidade no tempo certo. Pode ser traduzido como sorte, vamos falar assim. Sim. Só que, pra mim, é o que você tá falando. Sorte, pra mim, ela não existe do conceito que as pessoas acham que é. Pra mim. Tá? Quando eu falo pessoas, é no geral. Mas pra mim, cara, sorte é a oportunidade que encontrou quem tava preparado. Porque a sorte vai bater na porta de todo mundo. Tá? Eu sou de um conceito, cara, assim, totalmente cristão no sentido do que a Bíblia nos fala, que o sol nasce pro justo e nasce pro injusto. Certo? Então, assim, todo mundo vai ter problema, todo mundo lógico que algumas pessoas têm demasiadamente problema por diversos... né? Fatores, contexto social, histórico, um monte de coisa. Estrutura familiar. A gente sabe disso, que tem gente que vai nascer numa escada rolante, tem gente que vai nascer numa escada tradicional, e os dois estão com o mesmo objetivo, a gente sabe disso aí. Não tô tirando aqui a questão de que meritocracia é um fator complexo, e de que equidade é quase uma utopia, a gente sabe disso. Mas a sorte vai bater na porta de todo mundo em algum momento. E na hora que ela bater, a diferença de que eu acho que quando você olha pra uma pessoa e fala, nossa, você deu sorte. Não, é porque ele deu sorte porque na hora que a sorte bateu na porta dele, ele estava preparado. Sim. Preparado no sentido do quê? De saber fazer tudo? Não. Você falou que nem sabia trabalhar com e-commerce. Mas a questão você era o... Preparado e disponível para aprender. É esse preparo que eu quero falar. Você era a persona perfeita. Por quê? Tá com vontade de correr risco, tá disponível para correr esse risco, não só à vontade, mas você tá disponível agora, imediatamente, não tá com preguiça para aprender algo novo, vai reduzir seus ganhos. Então, é uma soma de fatores que te tornam a persona perfeita para agarrar a sorte. Do lado do contratante, ele também não tava com tanta grana para contratar alguém pronto, tava disposto a aceitar alguém que tava querendo aprender. Então, eu acredito que, assim, também sou cristão, né? Então, o universo... O mundo, no geral, né, o universo como um todo, ele é muito complexo. Tem muita complexidade por detrás dele. É isso. E tem as casualidades. Que quem não acredita em Deus pode chamar isso de casualidade. Para mim, é tudo no controle sempre de Deus. Eu chamo de jesuicidência. Então, para mim, como que eu enxergo essa relação? Existe duas partes. Uma parte que eu controlo, outra que não controlo. O que eu não controlo são essas possíveis casualidades. Então, dentro do que eu controlo, o que eu posso fazer? Então, eu quero me tornar um head de e-commerce de uma grande marca. O que eu posso fazer? Eu posso me preparar. O que um head precisa saber? Que certificação ele precisa ter? Qual ferramenta ele precisa dominar? O que ele precisa construir de case no pequeno para ele ir pro grande? E aí vou construir uma jornada. Se eu fizer isso, eu aumento o meu potencial de chance de estar naquela cadeira. O restante é a casualidade. Que é
livrar a cadeira num lugar grande, no tempo que eu tô disponível, podendo Tá pagar na o que eu quero cidade certa, receber, tudo isso. estando no lugar certo. Então, assim, eu tento, até na sessão de coach, aliás, um beijo pra Bianca, que é minha coach. Nas sessões de coach, ela me traz sempre pra, cara, para de se preocupar com aquilo que tá fora do teu controle, que eu sou uma pessoa ansiosa, então a gente Olha, tenta depois trazer passa o sempre... contato da A Bianca é Bianca. maravilhosa. A Bianca é maravilhosa, da Quanto. Ah, legal. Eu sempre trago essa minha visão pra esse lugar. Então, assim, eu quero tal coisa, beleza. Existe uma camada aqui de fatores que eu não controlo, Sim. né? Que são, o mundo das casualidades. Uhum. Mas o que eu controlo, é nisso que eu vou focar. Trabalhar nisso. Então, nessa parte de como eu entrei no e-commerce e tudo mais, foi sempre nesse controle. O restante da jornada foi, o que eu controlava? Eu preciso ser alguém que tá no mapa de quem contrata. Uhum. Então, em 2015, eu decidi pro LinkedIn, de cabeça, comecei a produzir Sim. conteúdo loucamente lá. Você tem quantos seguidores Eu lá tenho no LinkedIn? quase 30 mil. Muita coisa, né? E super nichado, né? Sim. Então, assim, eu comecei a produzir conteúdo loucamente lá e comecei a estar no radar de todo mundo. E orgânico, né, Igor? Orgânico, 100% orgânico. Então, as pessoas do mercado me conhecem, os líderes das empresas me conhecem, e aí as oportunidades foram sempre caminhando para mim. Sim. Então, eu controlo a cadeira esvaziar, que eu quero ocupar? Não controlo. Mas eu controlo tá na mente do cara que faz a cadeira ser Quando ocupada. esvaziar, E vai está preparado lembrar. pra entrar na cadeira também. Exatamente. Então, eu posso estar no top of mind quando o cara precisar substituir aquela cadeira. Sim. Não garanto que as oportunidades vão estar lá, não garanto que ele vai querer pagar o que eu quero receber. Várias coisas eu não consigo garantir. Mas eu consigo garantir de... Você lembra? Ele vai lembrar do meu nome, entendeu? Que Então, legal. acho que é um pouco disso, né? Você dedicar sua energia mais às coisas que você controla do que as coisas que estão fora do teu radar, né? E você começou no e-commerce, como a gente pode ver aí, é que foi abraçando uma oportunidade para aprender. Aham. Então, obviamente, Total. você entra naquela área do assistente, faz tudo, né? Uhum. O e-commerce, embala, leva, faz tudo, né? E aí depois você foi mudando, obviamente, pela sua ótima comunicação e tudo mais, para a parte de marketing, provavelmente, né? Exatamente. E aí, eu vi lá, né? Eu não quero falar, quero que ele fale, porque é mais legal. A sua trajetória foi muito legal, porque você passou por várias empresas de nome forte no e-commerce, né? Foi. Então, assim, como foi essa sua etapa? Aí você fala como você acha melhor aí. Mas só pra galera entender, cara, muita gente que assiste a gente aqui é talento de e-commerce, né? A nossa ideia é alcançar essa galera. Uhum. E tem muita gente, Igor, que vê uma pessoa como você e fala assim, não, mas agora não dá. O e-commerce já mudou. Pô, eu nunca vou fazer o que esse cara tá fazendo agora. Uhum. Porque as empresas já estão prontas, no máximo sou um analista lá de e-commerce, fica cadastrando produto. Uhum. Mas eu acho que eles não enxergam que tem muitas formas de crescer. Ou o contrário, as pessoas até olham e acham, assim, não se esforçam para alcançar tal posição. Acham que, assim, eu acordei e aconteceu. E não Mas eu acho que funciona esses dessa mágicos do Aladdin aí, que vão... forma. apareceu o gênio, vai me levar pra Vetex, né? Eu acho que isso... Esses são menos. Eu acho que tem uma galera que tem... Acho que não acha que vai conseguir alcançar. E vocês vão ver Parece quando um começar a lugar falar aqui. inatingível, né? Eu acho que tem Inalcançável. Inalcançável. Isso. Eu acho que tem duas trilhas. Você pode escolher o caminho da academia, que é, cara, eu vou me formar, vou fazer um MBA, cara, criar um currículo aqui acadêmico inquestionável. E a partir daí, o mercado vai predispor que eu sei fazer o que ele quer que eu faça. Por causa desse currículo acadêmico, né? É o lato senso do e-commerce. Não é uma garantia, mas, cara, quem fez ITA deve ser um bom engenheiro. Pode ser que tenha engenheiros que fizeram ITA que não são tão bons. Mas na média, na probabilidade, né? Então, você pode escolher essa trilha acadêmica. A minha vida, né? O contexto em que eu nasci não me permitiu escolher essa trilha. Então, passei na faculdade do Mackenzie ali quando eu tinha 17 para 18 anos e o que eu ganhava por mês era a mensalidade da faculdade. Meus pais não podiam me ajudar, eu nasci num contexto de periferia em São Paulo, morava num bairro lá no fundão da Zona Leste, chama Terceira Divisão, só quem é da Zona Leste deve conhecer mesmo. Era um contexto que não tinha como eu construir um currículo acadêmico. Então, qual que foi o meu caminho? Meu caminho foi, ou eu construo um currículo acadêmico que é uma trilha, ou eu vou absorver experiência que seja similar ao acadêmico. Só que eu fiz isso em 2005, 2006.
Cara, eu era um louco. Todo mundo que trabalhava em grande empresa, todo mundo que sentava comigo pra falar, falava, cara, você não vai conseguir trabalhar em lugar nenhum. Se você não tiver faculdade, se não tiver MBA, não tiver pós... Viu? Eu não sou o único louco. Por isso que ela tá me olhando. Eu comecei com e-commerce também. Eu tava em Brasília, que é a periferia da e-commerce. Vamos falar assim, na época, né? Não tinha esses lançamentos que tem hoje. E era a mesma coisa. Eu tava na faculdade, tranquei a faculdade, porque eu não conseguia pagar mesmo. Fazia camelô, fazia outras coisas na rua pra vender. E aí não deu certo, eu falei, não, vou fazer. E aí fui começar a fazer e-commerce. Assim, hoje a história não é minha não, mas só pra vocês entenderem. É a mesma loucura, cara. E aí o que eu escutava era, né? você não tem faculdade, que empresa que vai te contratar? Cara, exatamente o mesmo critério meu. E aí, qual que foi o meu caminho? Eu pensei, eu preciso aprender coisas que sejam mais práticas, de curto espaço de tempo, alto investimento, às vezes até mais caro do que a universidade, Sim. mas que vai me levar até o próximo step. Então, eu era lá, desenvolvedor front. Falei, cara, se eu aprender banco de dados, talvez eu possa ser full stack. Então, fui lá, certificação de Oracle. Fazia aquilo e, cara, ia assimilando. E eu fui meio que montando isso. Quero ser gerente de projeto? Vou fazer uma certificação de PMI. Fazer um preparatório, vou pra prova, porque ali eu consigo... E aí eu fui me formando, né? A partir dessas minhas... dessas capacitações específicas. Focou em hard skills, né? Isso. E aí o que aconteceu? Lá em 2011, 2012, o Google fala para o mundo, não contratamos mais só pessoas formadas. A partir de agora, a gente contrata pessoa sem formação acadêmica. Eu lembro desse out degree deles aí. Agora e aí, não tinha grupo da família no WhatsApp, mas minha vontade era essa de falar um belo de um... Toma! Eu falei, né? Mas assim, no meu caso, eu não tive escolha. Eu só tinha esse caminho pra mim. Se não fosse esse caminho... Eu também. Não tinha escolha. Eu também. Então, eu criei esse contexto pra dizer o quê? Que hoje existem os dois caminhos. Você pode ir pra um caminho acadêmico... E que é barato hoje. Perfeito. Dá pra ou fazer. você vai pra um caminho de construir experiência. Nesse de construir experiência, você tem que estar disposto a fazer qualquer coisa. Não dá pra ser aquele, não, eu tenho de só desse horário Não é pra esse minha horário. área. Mas é só pra galera entender que você não tá falando isso de palco ou de coaching. Quais empresas você passou fazendo essa sua estratégia? Só pra galera entender isso. Eu pegando ali o contexto da agência, né? Eu trabalhei na TV1, que na época era tava entre os 5 maiores grupos de comunicação do Brasil, ali brigando com o DM9 e esses grupos. Depois da TV1, eu fui pra Enext, em 2014. Então, na verdade, eu tive essa experiência com a Creare no meio, que foi uma agência ali, que eu era sócio e tal. Depois eu fui pra Enext. Enext, eu dei muita sorte de ter pego lá muito no começo. Então, hoje é a baita Enext, vendida pro WPP e tudo mais. Mas quando eu topei trabalhar na Enext, era 15 pessoas... O Gabriel e o Dante trabalhando no operacional ali. Então, eu surfei essa parte de Enext. Na Enext, eu fui trabalhar na B2W. Depois da B2W, eu fui pra Vtex. Depois da Vtex, eu fui pra Rakuten. Da Rakuten pra Corbis, que também deu uma baita sorte de pegar lá... Começo. Acho que eu fui funcionário 20 e poucos lá. Eu acho que o Everton... Hoje deve ter umas 700 pessoas lá. Corbis, eu acho. Corbis deve ter uns 700 funcionários hoje em dia. Também foi vendida pro WPP. Aliás, se quiser vender empresa, me contrate, que eu sou um cara que dou sorte. Mas aí eu fui pra Corbis e depois da Corbis eu montei a agência, fiquei 5 anos tocando a agência própria. E aí voltei pra Vtex, mas para trabalhar na loja integrada e agora tô na UAP, já faz 1 ano e meio. Então essa trilha de empresas grandes também ajudou nessa não formação acadêmica, né? Então, se você passou pela Enext, pela B2W, pela Vtex e tal, meio que você vai te certificando, exatamente. Sim. Os processos seletivos dessas empresas não são tão simples. Não, pô. Né? Então, se você conseguiu entrar... E você fica até meio desacreditado, né? Tipo assim, com você mesmo, eu digo, né? Que nem eu fui dar aula na Common School, né? E o meu sonho era estudar coisas técnicas de e-commerce, porque na época que a gente falou, vamos fazer isso, foi bem paralelo com você ali. Eu tava em Brasília em 2004, o Magalu tinha acabado de nascer, com o Fred, lá o pessoal, naquela salinha pequena deles lá. Então, o e-commerce praticamente era submarino, foi 2001 ali com a Booknet. Aí você tinha outros caras de player ali nascendo, mas não era um negócio assim que
Todos os estados do Brasil, cara, era Rio e São Paulo, assim. E imagina, pra mim, em Brasília. O Mercado Livre era muito mais bazar do que qualquer outra coisa, que era fazendo leilões, né? Então, quando eu olhei tudo aquilo lá, Igor, o que aconteceu? Eu fiquei pensando, cara, não tem faculdade de e-commerce. Porque agora, você tem faculdade de e-commerce por pessoas que trabalham no e-commerce dando aula, né? Então, é um outro cenário. Quem que eu enxerguei na internet? Falei, cara, vou procurar onde eu posso aprender. Com School. Aí eu acho lá, Com School. Eles tinham poucos cursos ainda e tal, mas tinha o tal do gerente de e-commerce, que foi o curso quase que inaugural do negócio, né? Aí eu falei, cara, tem que estudar aqui. Aí quando eu vi o preço, eu falei assim, não é possível que isso aqui custa, tipo, 5, 6 meses de salário meu pra pagar. Porque em Brasília, o cara, na minha época, 4 ou 5 vezes menos pra fazer a mesma coisa que fazia aqui em São Paulo. Mesma função, 4, 5 vezes menos. Lá é só o funcionário público que ainda tem uma... Mas agora já mudou bastante. Mas mudou, na época, claro, na época. Tô falando de 15 anos atrás. E as agências que existem, a maioria delas também estão ligadas a servir licitação. Tá tudo muito... A economia de lá roda em torno do governo. O setor público no estado ainda é dominante, obviamente. Só que imagina essa loucura toda. Eu quero estudar com a School. Aí chega um e-mail, porque aqui eu tô falando da descrença de si mesmo, né? Fala assim, cara, mas será que eu vou chegar nesse negócio, né? Chegou um e-mail do Maurício, e eu não fazia a menor ideia que o Maurício era o dono, o fundador, não fazia a menor ideia, né? E aí eu recebo um e-mail, aí tá assim, quero falar sobre o curso. O Maurício, ele é sempre objetivo direto em uma frase. Você pergunta 50 mil coisas pra ele e fala, sabe? Aí ele vai lá e manda uma frase assim, quero falar sobre aulas. O título do e-mail era, acho que, Olá. Eu falei, cara... Não é possível que os caras estão me vendendo uma hora dessa, porque coincidiu que eu mudei meu LinkedIn pra, acho que, gestor do e-commerce, alguma coisa assim, de um e-commerce que eu trabalhava. E na semana seguinte ele mandou essa mensagem. Eu falei, esses vendedores de LinkedIn, certeza. Só que eu não falei, cara, eu ainda não ganho pra isso não. Aí eu achei que ele tava vendendo curso. Aí eu olhei e joguei o e-mail fora. Deletei o e-mail. Aí eu não sei, cara, assim, tipo, o que me deu na hora assim, eu fiquei pensando, falei, cara, por que eu joguei aquele e-mail fora? Aí é aquele negócio da geocidência, né? Aquela vozinha que fala assim, ó, o Bocó. Volta lá. Volta lá. Aí eu volto no lixo eletrônico. Eu lembro até hoje a cena que eu tava sentado ali, volto no lixo eletrônico. Aí aperto o e-mail de novo, vou ler o e-mail. Aí tava lá, gostaria de falar sobre aulas, era só isso o e-mail. Eu falei, cara, era só isso. Aí quando eu olho embaixo tá assim, Maurício Salvador. Aí eu olhei e falei, tá. E aí fiquei com esse negócio, Maurício Salvador, quem é esse cara? Aí eu vou lá no LinkedIn, Maurício Salvador. Fundador da Com School. Eu falei, eita! Aí eu volto lá. Oi, meu querido, como é que você tá? Aí eu voltei no e-mail e falei, olá, Maurício, eu gostaria de falar sobre aulas, claro, estou aqui. E tal. Aí, mas ainda achei que ele queria me vender curso, tá? Só que o que eu enxerguei? Eu falei, é o dono, talvez eu possa pedir uma bolsa. Aí eu mandei pra ele, falei, beleza, tá. Eu falei com ela, nossa, a escola me mandou um e-mail aqui. Mas, de boa. Aí daqui a pouco ele fala assim, ó, quarta-feira eu vou estar aqui, que ele é muito direto, assim. Quarta-feira eu vou estar aqui, você pode me dar uma aula? Aí eu falei, aula do quê? Do que você tá falando? Tipo, eu não entendi. Eu falei, o que você tá falando? Aí ele, não, a gente tem um curso aqui, eu queria que você desse aula. Aí eu falei, eu queria ver seu currículo, achei legal. Aí eu falei, tá bom. Cara, eu preparei uma aula de 3 horas, assim. Porque eles falaram que era 3 horas e meia de aula. Assim, pensa na aula. Tudo que eu sei sobre... Pirotécnica, assim, você ligava, soltava fogos, aquele negócio. E eu preparado, né, pra aquela aula. Assim, eu falei, cara, agora vai ser a aula da minha vida. Eu vou incorporar o Cid Moreira com o William Bonner aqui, ele vai ver só. Aí ele me chama na sala, ele tá sentado na sala assim, super despretensioso, tomando água. Pode ligar aí no Data Show, senta aí, beleza. Aí eu vou lá e começo a falar 5 minutos. Eu tava tipo no slide, eu tinha 40 slides, eu tava no 2. Eu comecei a falar assim, ele, pode parar. Eu falei, nossa. Foi ruim. Azedou. Aí ele falou, Carol, chamou a Carol. Aí a Carol, acho que ela sócia lá na época, veio. Leva o Mário no acadêmico lá, explica pra ele o curso de analista de e-commerce. Bem-vindo. Aí pediu pra eu sair. Aí eu não acreditei na hora, eu fiquei assim, Cara, passou um filme na minha cabeça, não tá entendendo? Porque passa um filme. Claro. Você viu lá do terceiro, como é que chama? Terceira divisão, certo? Sim. Imagina, tô Tá lá louco. em Brasília, camelô, vendendo pão de queijo na rua, não posso fazer faculdade, tudo na parte técnica eu aprendi, tipo, rebaixando pra aprender mesmo, carregava caixa, fazia tudo. Aí achei a escola que eu tinha um sonho de estudar. O cara me Te mandava chama um pra e-mail ser professor. pra dar aula. Aí, até hoje a Carol, que eu falava com ela, dava muita risada, porque eu falei assim, Carol,
Os primeiros 3 meses da aula, o que mais me alegrou não foi da aula, foi o fato de que eu pude fazer o curso de graça. Não precisa nem me pagar pra dar aula, né? Me dá uma bolsa que eu dou aula de graça. E eles riram, porque na hora que eles me mandaram a primeira grade, ele falou assim, Mário, você já conhece aqui? Tá falando, então, eu não conheço não. Você pode deixar eu assistir o curso de gerente de e-commerce? Só pra eu ter uma noção de como é. Só não pode pegar as aulas dos professores, porque você vai dar a sua aula específica. Eu falei, não, é lógico, até porque o meu tema é o outro, né? Mas eu queria assistir e tal. Aí depois que eu assisti tudo, eu falei assim, meu sonho era fazer esse curso. Agora eu entendi. Você vê que loucura, né? É, loucura, cara. E a gente tem, eu acho que esse lance. Sempre quando eu tava nas empresas ali, principalmente nas multinacionais, Vetex internalizou, global e o caramba, eu olhava lá Harvard, cara não sei aonde, 443 idiomas. Meu Deus, que eu tô fazendo essa aula é em aramaico. O cara, não, o aramaico aqui é fluente, pode... E eu falava, meu Deus, não sei falar nem inglês, sabe? Você fica meio... te traz alguma insegurança, né? Sim. Será que esse lugar é pra mim? Pô, certeza que meu currículo puxaram a folha errada, entendeu? Você fica, né? Você tem esse autossabotador ali que você acha, Sim. Sou uma fraude, né? Tem um nome pra isso aí, não tem? Na psicologia? Impostor, síndrome do impostor. Síndrome do impostor. Isso. Você tem esse sentimento. Aí depois que você vai entendendo, entregando resultado e tudo mais, você vai vendo os pares também, né? Sim. Porque às vezes o cara tem uma mega trilha acadêmica, cara, mas saiu da faculdade com 30 anos pra começar a ter as primeiras experiências. Entendeu? Com 20 e poucos anos eu já liderava uma equipe de mais de 30 pessoas. Mas, Igor, agora uma coisa, assim, que eu tenho vivido, né, conversando com muitos talentos, eu sinto falta dessa ousadia e do pessoal, né, de antigamente, chamando você de velho, mas... Não, pode chamar, Imagina. 35 já. Não, mas assim... Tô mais pra lá do que pra cá. Gente, eu tô com 39, pô. na minha época... Já passou, já estamos na segunda dobra. Só mais velha, gente. Então, a madura. Mas assim, na minha época, né, eu converso com muitos talentos que, assim, por qualquer coisa, não quer mais participar do processo seletivo. E assim... Eu tava acostumada, morando no ABC, ia trabalhar lá no fim do mundo, pegava trem, metrô, baldeação, não sei aonde, sabe? E hoje, assim, quando eu falo que uma vaga é presencial, por exemplo, dos 10 eu fico com 1. Sim. Então, eu sinto muita falta dessa ousadia, da pessoa se virar, ou de não fazer só aquilo que foi destinado, né? Então, você vai trabalhar como analista de e-commerce, mas eu não me envolvo com nenhuma outra área. A partir do momento que me pedem pra fazer uma outra coisa, eu tô fora, peço pra sair. Aí você vê aquele monte de currículo que a pessoa pulou de galho em galho. Por quê? Porque não tá disponível para aprender. E nem sempre esse aprendizado, o ganho pode ser lá no futuro. Que é o que aconteceu com você. Total. Na verdade, foi até rápido. Mas o seu Mas maior... foi rápido por causa da época. Mas o seu maior... Hoje não é mais. Isso. O seu maior interesse era o aprendizado. E hoje eu acho que as empresas, elas sentem falta disso. De alguém que abrace a causa da empresa. Porque como tá difícil. Eu falo... Assim, eu tenho uma visão, cara, que é a geração do quarto de chão de EVA. Sabe o que é a geração do quarto de chão de EVA? Esse vai dar polêmica. Não é do lutador de jiu-jitsu, já sei que não é. O que aconteceu? Vamos pensar nas gerações. Minha avó nasceu numa geração que muitas das famílias que migraram pra São Paulo, outra coisa e tal, a necessidade era fome. Migrou de um estado para outro. Minha avó, por exemplo, trabalhou em rodoviária, trabalhando em limpeza, e ela dormia no banheiro da rodoviária para trabalhar no outro dia, porque ela fazia 2 turnos para conseguir ter o dinheiro. Então, essa é uma realidade. Aí vem a realidade da minha mãe, que é uma realidade de já posso estudar, já posso terminar o colégio, porque minha avó dormiu no banheiro. Porque vovó dormiu no banheiro e minha avó fez até a 5ª série. Minha mãe já terminou o colegial, minha mãe já fez faculdade, né? Não terminou, mas pelo menos pôde entrar, cursar, já tem mais oportunidade. Mas minha mãe já viveu num cenário que era assim, pega essa boa oportunidade que aparecer em algum momento da sua vida e agarra ela e faz o que... Porque vovó dormiu na rodoviária. Então minha mãe, por exemplo, cara, construiu uma carreira no Itaú, ela dava vida por esse lugar. Entendeu? Pra ela era, eu vou morrer aqui, vou aposentar nesse lugar. Sim. Aí vem a nossa geração, né?
que é uma geração de que a mãe já cursou, muitas vezes, uma faculdade, ou a mãe já tinha uma profissão, a mãe já pôde pagar um colégio melhor pra você. Verdade. E aí o que sua mãe conseguiu de renda com 30 anos, você conseguiu com 20 e poucos, né? Pelo menos eu tô trazendo um pouco da minha jornada. Não, mas é a média. A média é isso aí. Aí, a geração que tá com 20 e pouco, que nasceu no ano 2000, já é de um pai como eu, ou às vezes um pouco mais velho, de 40 e poucos anos, que já tinha uma bela profissão, que já ganha um bom dinheiro há algum tempo, e que realizou nessa geração tudo que ele teve de limitação. Por isso que eu falo que é a geração do quarto de EVA. Porque o que o pai fez no primeiro dia antes do filho chegar? Forrou o chão do quarto de EVA pro filho não se machucar, pra caidinha não ter dor, o mertiolate não arde que nunca mais. Perdeu a unha do dedão do pé. Entendeu? É a geração que de alguma forma, ela foi blindada. Protegida, né? Eu não acho, eu nem falo, eu acho que é importante deixar claro que a gente não tá falando mal, mas tá, né? Mas no sentido mas no sentido de falar assim, como a gente que nasce, como cada um que nasce na sua própria geração específica ali, precisa aprender o que tá acontecendo. Total. Pra falar, se a minha geração é essa, como que eu me desloco dessa realidade? Porque, cara, se a gente for pegar a geração EVA, eles vão ter os problemas deles, certo? Sim. Só que a nossa também teve os nossos problemas, Sim. né? Pô, a gente assistia Banheiro do Gugu meio-dia, cara. Pô, era loucura aquilo ali. Parece uma bobeira, mas era uma loucura aquilo ali, cara. Ó, a geração da minha mãe, ela tinha 7, 8 irmãos. No caso da minha avó era muito, tá? Que é fora da média, era 18. Mas o normal era o quê? 5 a 6 irmãos dentro de casa. Se um apanhava, tinha 5 irmãos pra lá defender ele. Hoje, o filho apanha, ele não consegue nem falar com o pai, porque é a babá que tá lá. Nem então, apanha, acho que imagina. são contextos. Não, apanha na rua, tô falando, né? Sim. São gerações, cada uma tem o seu próprio. Apanha fora, mas apanha em casa. Cada uma tem seu próprio BO pra resolver. Né? Agora, qual que é o BO dessa? E eu vejo assim: é o nível de sacrifício pra se conseguir algo. Também, então, assim, da minha avó pra minha geração, o nível de sacrifício pra conseguir algo foi diminuindo. Então, assim, a minha avó tinha muito sacrifício pra conseguir algo. Eu lembro que o primeiro carro do meu pai, não existia financiamento de carro que tem hoje. Hoje você tropeça na frente da concessionária, você sai com o carro. Verdade. Antigamente não era dessa forma. Meu pai pegou 10 cheques pra parcelar uma Belina, entendeu? Sim. Então o nível de sacrifício pra você conquistar as coisas era muito grande. Hoje em dia, cara, a geração dos anos 2000 pra cá, você faz um bom LinkedIn, você consegue uma boa formação, você passou por 1, 2 empresas grandes ali. Cara, seu LinkedIn é oportunidade o tempo inteiro. Já tem um home office te esperando, né? Cara. É verdade. Então, assim, eu acho que eles têm mais opção de escolha do que a nossa geração. E aí, consequentemente, eles vão ficando com menos fome. É verdade. Fome de conquista. Então, assim, eu tive muita fome. Então, por isso que eu traduzindo consegui... para um contexto mais simples, seria o que você enxerga no problema que a Clarissa trouxe, que é, pô, essa galera se ela tá sentindo falta de vontade, é que você não tá vendo fome. Eu acho que falta fome. Ontem mesmo, a gente tava almoçando em família, porque foi o Dia das Mães, não querendo datar esse episódio, mas ontem foi o Dia das Mães. E aí, a gente tava almoçando lá em família e tem um sobrinho lá de 20 e poucos anos. Cara, é uma falta de ambição na geração que eu não consegui nem ter uma conversa com ele. Porque a gente tava conversando... Deixa ele assistir esse episódio, meu Deus. Não, e assim, a gente tava conversando... Quem sabe gera um pouco de fome. Não, a gente tava conversando assim, aberto mesmo. E aí ele tem uma oportunidade de ganhar mais no trabalho que ele tá hoje. E aí ele falou... Aí eu falei, cara, mas por que você não agarra essa oportunidade? Porque eu acho que não... Assim, eu fiquei... Sabe quando você fala, mano... Eu não querendo consigo, forçar, né? Eu não consigo conversar. Eu não consigo entrar na sua cabeça pra entender o que... Aqui na Econ a gente consegue muita vaga, né? Porque o nosso intuito é isso. As empresas nos procuram, falam, cara, precisa de um gerente assim, tal, e a gente tenta encaixar, a gente dá esse match, né? E aí pensa, a gente como cupido do e-commerce, a gente é o Tinder. Eu quero que dê certo, eu quero que ele se beije no final, sabe? E aí você fica assim, pô, cara, essa vaga aqui, cara, ela é muito top, ela tem isso. Vaga legal, você pode aprender. Porque antes a gente conversa com o talento, ele fala assim, cara...
eu preciso muito, ele fala muito com a Clarissa isso, né? Eu queria migrar de área, eu queria aprender isso, aprender aquilo, me falta tráfego pago, porque eu manjo tudo da parte operacional do e-commerce, mas o tráfego pago eu ainda não sei fazer. O que você está fazendo? E tal. Aí ela pergunta, como é que você tá indo e tal? Aí a gente quer ajudar o cara, a gente fala, que legal, talento. A Econ Novas nasceu pra te ajudar. Vamos lá, tem uma vaga aqui, que ela é assim, você vai ganhar um pouquinho menos que você ganha aqui, só que você vai ter a oportunidade de estar com tráfego pago, eles têm uma agência, vai gerenciar os caras pra aprender o mas processo. é presencial, né? Mas eu vi aqui, presencial ela não fica quero. 40 minutos da minha casa, e aí assim, peraí, eu andava a pé 40 minutos para fazer a da escola minha bolsa. E aí o cara não consegue. Pra receber, é uma bolsa de estudo paga, cara. Sim. Tipo, Mas você concorda, ó. A comida chega, você não sai de casa. O carro que você vai andar chega, não sai de casa. Se precisasse, O e-commerce, Mercado Livre, você não precisa sair pra lugar nenhum. Você vai lá, pede, traz, vem na porta de casa. No outro dia... Mercado Livre não, um site que tá dentro da UAP. Pode ser. Puxa sardinha. Mas imagina, qualquer e-commerce, cara. Então, assim, isso não vai criando casca, entendeu? A gente ralava o joelho, era um mertiolate que era melhor deixar o joelho ralado do que passar o remédio. Vou passar mertiolate, não! Então isso vai, querendo ou não, cara, o quanto você apanha no bom sentido, né? Sim. O quanto é sacrificial, melhor você valoriza o resultado. Você vai pra academia, você se mata lá de levantar peso e não sei o que lá pra emagrecer. Aí vem um cara, pensa numa caneta, que você espeta na barriga uma vez por mês, e você tem o mesmo resultado. É mesmo. A gente tem evoluído pra uma geração... Tem efeitos colaterais, né? Mas o que eu tô dizendo é que a gente tá evoluindo num mundo que é cada vez mais cômodo. Sim. E como que você quer criar pessoas resistentes? E você sabe que isso aí não é um podcast para hoje, mas assunto para hoje. Mas isso aí caminha para uma ordem global, que é, por exemplo, é impossível você ter renda básica universal com todo mundo entendendo que é necessário, como país, enquanto você não tiver essa necessidade de verdade. E a IA vai fazer isso, porque tráfego pago, a Meta tá matando as agências, cara. O cara acabou de falar, né, que o Zuckerberg que, não contrata as agência agências não. eu não sei, mas no sentido os de... agentes de tráfego pago, com certeza. É porque a agência vai se tornar uma gerenciadora de IA, mas em algum momento isso também pode começar a mudar, porque, cara, você vai ver como nunca viu gerações que a gente vai ver gerações de empresas, né? Criações de empresas que vão ser unicórnios de um homem só. Você pega o Lovable, entra lá, fala, quero criar uma app assim, se a sua ideia for realmente muito boa e você tiver uma coragem de colocar a cara no... No code e tudo mais. Cara, no code, você bota o IA e ele resolve pra você. Então, isso vai fazer o quê? Com que muita gente que não tem fome, tenha fome de comida. E aí, vai precisar ter uma renda básica universal, né? Mas isso eu penso de verdade que a IA, ela é um potencializador. Então, o humano que trabalha como robô vai ser substituído por um robô. O que é o humano que trabalha como um robô? É um cara que pega a task e resolve task. Pega atividade mastigada e resolve uma atividade mastigada. Esse cara, tá com os dias contados para qualquer coisa. Agora, a inteligência humana, a estratégia, o tático, o operacional vai ser muito impactado, mas o estratégico, ele vai ser potencializado. Imagina o quanto de decisões estratégicas você pode ter usando a IA, né? Com uma mente por detrás daquela decisão. Quanto mais humano você for, mais diferencial você vai ter. Exato. Né? Então, eu acho que as gerações atuais, elas de fato estão mal acostumadas com esse nível absurdo de oportunidade que tem hoje, que minha avó não teve, que minha mãe não teve, verdade. que eu comecei a ter e que essa geração agora tem absurdamente, né? Até pouco tempo atrás, antes da pandemia, não tinha muita opção, né? Eram raros as empresas que tinham o tal do home office, o trabalho híbrido. Agora, na verdade, quando eu recebo Raras são as que têm presencial. Quando eu recebo uma vaga presencial, eu falo, essa aqui eu vou demorar um pouquinho mais, porque as pessoas hoje têm a opção, elas não querem a outra, né? Sim. Até uma coisa que eu queria puxar agora, é que você fala também com muitos empresários, né? E quais são as dores que eles relatam, assim, de... contratação? É operação? Cara, hoje sem dúvida, o maior desafio é o desafio da relação geracional, né? E esses papos nunca podem ser abertos. Então, esses papos acontecem sempre no off, no apagar das luzes, que eu tenho muita dificuldade de lidar com uma geração mais nova.
Essa é a minha maior dificuldade, de formar time, de fazer os caras engajarem. Hoje em dia tem uma cultura de não evolução. Do tipo assim, nossa, não vale a pena esse esforço no trabalho, porque o ganho que você tem em se esforçar tanto é um ganho marginal. Causa, resultado, esforço, né? Cara, é melhor ficar aqui mesmo e só fazer o que tem que fazer e curtir meu final de semana. E tem essa linha, sabe? A mentalidade, existe essa linha filosófica de vida em relação ao trabalho. Sim. Então, hoje eu vejo que a maior dificuldade, principalmente para os líderes, CEOs e tudo mais, que são de gerações até mais velhas do que a minha, né? O cara de 40, 50 anos, Sim. é a relação com a Porque ele geração. cresceu de uma forma e é até difícil para ele se abrir pro novo, né? É difícil também. de entender a cabeça dessa galera. Então, né? mas isso aí é legal, porque é uma oportunidade para nós, né? Estamos tentando linkar e tudo isso, mas talvez para entender que também que tem muito ouro no meio disso aí. Total. Cara, a gente conhece Total. muita gente, a gente conhece bastante gente que é mais nova e tá O pessoal fazendo... da geração Z. O pessoal da DZA, por exemplo, você vai ver os cortes deles na internet, é o pessoal zombando, olha o mini coach, olha lá o menininho, tá bom. Você é um médico formado, 10 anos de estudo, ele faz 2 vezes o que você faz com o seu consultório, tem 17 anos de idade, e todo mês ele faz 2 vezes o que você faz com o seu consultório. Ele fica de casa, ele é um nômade. mas ele é ele trabalha bastante. Ele é 1 em 3 mil. muito, Eu falo assim, ele é 1 em 1000. Não é não, querido. Vai lá no QIFI, no Hotmart, você vai achar um monte igual a ele, tá? Tem um monte de canal dark no YouTube aí, fazendo $5 mil por mês, com os caras... Eu falo $5 mil errado mesmo, pra você entender que é gente nesse nível, que o cara fala dólar, $5 mil. Não existe plural na vida desses meninos, tá falando português, mas eles sabem ganhar $5 mil, entendeu? Então, assim, tem uma galera muito boa. Eu acho que o lance é como que eu enxergo os problemas dessa geração, assim como na minha geração alguém enxergou. Porque eu acho que qual que é o grande lance aqui, Igor? Quem tá mais velho e tem experiência vivendo na geração atual, porque a geração atual, a gente fala assim, quem é dessa geração? Todos nós não tá vivo? Sim. Então eu também sou da geração do EVA. A diferença é que ou eu sou o pai ou eu sou o filho. Mas se eu ainda estou vivo, eu estou vivendo esta geração. Geração não é uma pessoa, geração é um momento da civilização, certo? Então, neste momento, a nossa civilização lida com uma geração sem fome, acesso fácil, robotização de processos fáceis de E essa é a mão de obra. Essa é a mão de obra disponível isso. Como eles são mais novos, é isso. Aí a geração experiente, que é o pessoal que estava vivo na geração anterior e continua aqui nesta terra, tem que olhar para essa galera e falar assim, beleza, nasceram esses novos pensantes. O que nós vamos usar que ele tem de melhor que a gente não tem? Porque minha filha, por exemplo, ela tem 11 anos. Ela tem mais ofensiva no Duolingo que a gente mais velha que eu conheço. Tipo assim, ela é fanática por isso, de estudar sozinha, né? O castigo dela é tirar do Duolingo. Você tira o Duolingo? Juro, eu tiro o Duolingo dela e falo assim, você não vai fazer o Duolingo hoje, eu vou segurar. Ela entra em crise, cara, ela fala, meu Deus, não pode me ofensiva. E aí, sabe, não é só o inglês. Ela fica estudando agora outras línguas lá. Porque, eu gosto muito da Itália, eu vou estudar italiano. Tipo... Então, assim, o HD, o SSD dessa molecada... Não, é absurdo. É muito diferente do nosso, a gente cara. tá com Se Core 2 souber Duo. aproveitar. Eles são muito mais inteligentes, eles são muito mais rápidos, são muito mais inteligentes. O pessoal fala, minha filha pequenininha, a menor, ela vai na televisão e faz assim com a mão. Aí fala assim, a Samsung tá errada. Não tá não, quem tá errado... Não, a minha filha tá errada, não. Quem tá errado é a Samsung, que ainda não entendeu que a geração dela é touch. Então, assim, eu acho isso muito bom, quando a gente fala que a gente enxergou um problema, desde que a gente queira resolver e atuar nele. Porque senão a gente vira aquele cara que sempre fala, mas na minha geração... Saudosista, né? Mas isso aí meu avô falava também. Não, meu bisavô falava também, entendeu? E até trazendo esse contexto, né, que quando eu falo, quando é presencial, não quer ir trabalhar. Mas assim, as empresas, elas também precisam acordar que talvez precise mudar um pouquinho aí. Híbrido. Esquece, Isso, filho. modernizar, gente. Né? Então, Eu tô vendo uns híbridos 4 dias na semana e um... e a sexta, Não, a maioria começa assim, tá? Pô, amigo, não é híbrido, é presencial, você tá numa sexta, né? Começa assim, até pra eles se acostumarem. Eu tenho visto empresas fazendo isso pra se acostumar. Eu tenho alguns empresários que falam, mas Clarissa, o que as outras empresas têm feito? Me fala. Aí eu dou as dicas e falo, pelo menos um dia
E de Off, fato, né? um dia off, um dia em Você casa. pode ir voltando. Eu não porque sou a pessoa contra esse começa a ganhar negócio. confiança. A empresa também começa a falar: opa, dá pra fazer. Olha, deu certo. Porque de uma hora pra outra, ainda mais, né, de quem viveu uma outra realidade, é mais difícil. Mas O cara comece, assiste né? o cara assiste um vídeo do Thales Gomes no Instagram e fala assim... Vê o corte, né? digital, o online vai matar a tua empresa. Olha aqui, aí mostra lá, G4, o pessoal gritando, bandeira. Mas a cultura que eles criaram é assim desde o começo, Não, cara. e outra, tem que entender o cenário deles, né? Olha a atratividade que eles têm, Não, entendeu? e os caras, teoricamente, alavancaram um negócio do G4 vendendo o conceito de cursos presenciais. Foi como eles alavancaram. E aí, em cima de cursos presenciais, eles trouxeram investidor de real estates Sim. pra financiar os escritórios deles. Como que, Que são vai falar, incríveis. como que o cara vai falar que não... É. Não, e tem outro cenário. Não, o assim, ó. escritório não serve de Todo nada, mundo- né? Entendeu? Todo mundo que trabalha no e-commerce, por exemplo, vou pegar o e-commerce que é nosso nicho aqui, quer trabalhar com o Alfredo. Pô, Alfredo Soares, o cara começou X-Tech, VTEX e tal. Aí ele fala assim, pô, tem uma vaga aqui, G4, o cara nunca ouviu falar, tá na Paraíba, vai mudar pra São Paulo hoje, semana. Aí tá procurando emprego. Presencial, G4, uma maior escola de não sei o que lá, é aqui o Vale de Gaut, Thales Gomes, Alfredo Soares, ele fala, quero ir lá. Agora, é muito legal falar isso, mas o seu Alfredo, não o Alfredo Soares, mas o seu Alfredo, que abriu um e-commerce de beleza, porque a mulher dele tem um salão de beleza, tá no Capão Redondo, ele começou um e-commerce agora, tem lá 20 SKUs, precisa de um analista de e-commerce. Aí ele procura aí com Loves pra achar esse cara. Aí ele fala assim, pô, cara, vamos tentar achar um cara pra mim. Aí ele tem a vaga presencial, porque ele falou, não, o Thales falou que é presencial. Só que ninguém quer trabalhar com o seu Alfredo no Capão Redondo. Entendeu? Gente. Esse é o problema. E aí tem outras empresas que querem dar o home office pro bom talento, que seria o talento do seu Alfredo. Exatamente. E aí, Igor, vem a pergunta pra eu jogar todo esse fogo na tua cabeça. Eu não posso responder com tanta sinceridade porque eu sou amigo do Alfredo. Não, mano, nem nesse sentido, Tô não. brincando, O tô Alfredo brincando, é muito tô top. brincando, tô brincando. Já participei de um projeto com ele também. Mas, só pra você entender o contexto, eu pegar toda essa bomba aqui, ó, polêmica, agora eu vou jogar pro lado de lá, ó. A batatinha quente pro lado de lá. Como que resolve isso no pequeno e-commerce? Presencial é performance, a gente sabe disso. Sim. Mas não dá. E agora? Então, a gente na UAP conseguiu ter performance sem ser 100% presencial. E aí eu vou dizer por que a gente conseguiu ter performance. Por exemplo, o nosso maior número de engenheiros de software, né? Eles estão... O nosso time de engenharia está em Birigui. Mas explica pra galera o que é o legal. app. Boa. Acho que é bom. O app é uma plataforma de e-commerce hoje, posicionada ali para as contas mais enterprise. Então a gente tem mais ou menos uns 200 e poucos clientes, mas a gente já processa um pouco mais de 5 bi ano dentro da plataforma. Então a gente concorre diretamente com o VTEX, Shopify e Wake, que são ali os nossos principais competidores. E de todos eles a gente lidera no maior número de GMV por cliente. Então você pegar a base de clientes, dividir pela quantidade de GMV processado, nós somos a líderes entre essas 4 empresas. E aí os clientes que a gente opera é Growth Suplementos, todo mundo já comprou Whey lá, ou creatina, mas Growth Suplementos, Desinchar, Panvel, enfim, tem várias marcas Isso dos grandes. enterprises, né? A Atacadão Calçado tá com vocês? Que eles são de Birigui. Eles têm atacado e varejo dentro do mesmo site. Eu não conheço todos os clientes, É mas que ela mudou de nome, é o app, não é? Ou não? era o app antes, só que era o App Store. E aí virou o app. Antes era WAP. Então aí é virou isso app, mesmo. UAPPI. Pegou aí? UAPPI. Se você conhecia antes, era WAP. Eles isso são aí. clientes de vocês. Sim. Ah, legal. A gente já fez consultoria pra eles na época lá. Então, a gente, como empresa, nasceu em Birigui e nosso time de engenharia, a maior parte dos desenvolvedores estão lá. Que legal. Isso seria possível no presencial? Não. Impossível. Birigui é um polo de calçado, né? E de eu fábrica. preciso o quê? Como empresa, como que eu concorro com o VTEX, Shopify e Wake? Preciso estar em São Paulo. O que eu faço? Coloco meu time comercial em São Paulo, parcerias, coloco meu time de engenharia em Birigui. Eu preciso estar em São Paulo, mas meus desenvolvedores precisam estar em São Paulo? Não necessariamente. Mas o e-commerce pequeno. Então, aí o que eu... Vamos pegar o exemplo do seu Alfredo. o que eu quero... Por que eu tô contextualizando isso? Para dizer que a gente o app, conseguiu ter alta performance no modelo híbrido. Então, hoje tem parte do time de engenharia, desenvolvedores em Birigui, eu tenho um time comercial em São Paulo, eu tenho algumas pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro e até fora do Brasil. Meu PO, por exemplo, mora em Portugal. Legal. Então, o que é a minha alta performance nesse sentido? Eu consigo pegar os melhores talentos ao preço que eu posso pagar
e consigo montar um time de alta performance dentro das minhas possibilidades financeiras. Para isso, eu não consigo exigir presencial para todos. Por isso que eu falo que home office é benefício. Home office é... Pra mim não é nem regime, é benefício. eu não acho que é... Eu particularmente acho que é... Sabe aquele... quando você coloca na vaga ali os diferenciais, tipo assim, se você souber de e-commerce, você vai ter um destaque. Para quem tá sendo contratado, o home office é isso. É tipo assim... É o benefício. É um plus a mais. É o benefício. Eu tenho o Gym Pass, eu tenho isso aqui, eu tenho isso aqui e tenho home office. Pode somar ali, pode fazer sentido para você e tudo mais. Por exemplo, eu hoje trabalho na UAP nas condições financeiras e tudo mais que a UAP me proporcionou por ser home office. Se a UAP me trouxesse para um regime 100% presencial, em outro cenário, talvez, por esse valor que eu recebo lá, para essa função eu não aceitaria. Sim. Então o home office ele foi esse diferencial, entendeu? Para eu aceitar as condições uma vaga e outra. Exatamente. Eu falo que é benefício, o cara abre, a gente tem vaga que o cara abre mão, pô. Ele fala assim, tem assistência médica, tem não sei o que lá, tá, mas tem home office. Não, até você estaria ganhando um pouco menos se tivesse, ou até tirar o plano médico. Tipo, cara, total. O pessoal aceita. Então eu acho o quê? Que o cara do e-commercezinho pequeno, vamos se o Alfredo do Capão Redondo que vende produto de beleza da esposa. Exatamente. Tem lá uma marca de shampoo que a esposa fez, a receita da esposa fazendo em casa. Vende SKUs, vende no Mercado Livre, Shopee. Eu penso duas coisas. Se esse cara tá montando uma estrutura para ele ser responsável também pela parte logística, porque antigamente a gente nasceu num cenário de e-commerce em que você precisa dar bom dia pro estoque. Isso. Hoje em dia você já não precisa mais. É verdade. Concorda? Você pode terceirizar o fulfillment com alguém. Você pode, se você for muito baseado em marketplace, você pode usar o fulfillment do próprio marketplace. Você não precisa mais dar bom dia pro estoque. Verdade. Se você não der bom dia pro estoque, eu acho que você consegue ter um e-commerce que você tem um gerente de e-commerce remoto. Porque esse cara vai fazer a gestão de aquisição, né, tráfego, jogar tráfego para dentro, cuidar da parte comercial, e ele vai poder ter um regime que ele vai 1, 2 vezes, uma vez por semana para tirar foto, para fazer coisas ali específicas que só dá para fazer presencial. Em outro caso, se você dá bom dia pro estoque, cara, não tem como ser uma posição home para mim. Porque tem muitas coisas que são relacionadas à operação, separação, picking, packing. Você tem que estar envolvido. Cara, contagem de estoque, sabe? Inventário. Como vai fazer inventário home office? Então, eu acho que se você absorve a parte logística, você tem um desafio. Normalmente vai ter que ter um desafio de presencial. Mas hoje eu vejo tanta opção de empresas no mercado. Não vou fazer propaganda de nenhuma delas porque elas não patrocinam o podcast. Mas elas têm tantas opções de empresas que oferecem esse fulfillment para empresas pequenas que eu de verdade não acredito mais que vale a pena você dar bom dia pro estoque. Porque você perde muito talento excepcional, né, cara? Exato. Tem gente muito boa que toparia aí uma vez na sua empresa por semana, 2 pra poder conhecer, falar com a galera e tal. Faz uma reunião com o time mas e tal. Que é um cara excepcional, que fala, não, eu pegaria seu projeto e tal, né? Não, tem talentos que eu acabo de conversar e aí muitas vezes por esse motivo, inclusive até recentemente conversei com uma menina que morou fora, pensa, uma pessoa boa. Só que realmente onde ela mora é bem distante da vaga que encaixaria o perfil. E assim, aí eu fico doida pra aparecer uma vaga que possa encaixar, porque realmente ela é excelente. Cara, tem fulfillment hoje que você paga por performance. Você não paga você não tem nem custo com armazenagem, nada. Você paga lá 5, 4 reais por pedido. Então assim, faz a conta. Você vai contratar um gerente de e-commerce, você vai pagar às vezes o dobro do salário para ele todo dia. Tira esse custo. Eu acho que no começo todo mundo achava que ter um e-commerce você precisava ser dono da logística. É verdade. Mas hoje se porque no começo não dava mesmo, era muito complicado. Não tinha, e era muito caro quando você achava um cara. E o cara de full commerce era caríssimo e tal. Hoje não é mais essa a realidade. Então, eu, por exemplo, se tivesse um e-commerce hoje, eu teria um e-commerce no perfil daquele... Sabe aquele livro Trabalhe 4 horas por semana? Um dos cases ali do business que ele montou era um negócio de suplementação, se eu não me engano, que a fábrica era white label, daí essa fábrica mandava direto pro fulfillment, e ele era um cara que trabalhava só na gestão de tráfego do e-commerce, e ele terceirizava tudo. Eu montaria algo pensando nisso, em ser mais dono da marca
e pensar nas estratégias da marca, aquisição e canal de conversão, plataforma ali e tudo mais, do que ser o cara dono da logística. Porque é outro business. Entendeu? A logística, pra mim, é 80% do e-commerce. E é outro negócio. Ou Melhor, você tem, ou você... dependendo do caso, melhor já deixar com o especialista, Exato. porque não é mais complexo. Porque a performance do e-commerce também, ela não tá no fato de estar só presencial. Pra mim, performance de e-commerce é logística. Se você entrega rápido e barato, aí agora, meu amigo, achar o produto e fazer bem esse marketing, entendeu? Sim. Agora o cara pode ter o marketing que ele quiser. Se ele entrega de maneira errada, esquece, cara. Você não vai voar. Então, mas e aí você tem quem faz melhor que você. Mas quando cara, você trabalha com brand especificamente, tipo marca, por exemplo, eu não sei que tênis que você tá usando. Mas se você for um viciado em sneaker, por exemplo, você vai topar esperar um mês pra receber... Então, mas aí você tá indo pra um caminho que é ou é marca própria, ou é um nicho especializado. Ou produto de desejo. Que é quase como uma curadoria. Tipo a Kings, né? Isso. Pô, o cara vai lá, porque o cara vai explicar pra ele o pisante e tal. É outro nome que Mas eles você não precisa usam. ir tão longe. Por exemplo, a Mormai. A Mormai é uma empresa de marca. O chinelo da Mormai, quem faz sei lá, o Pargatas, quem faz o... tô ligado. Né? Sim, Ela é dona do quê? Ela é né? dona da marca. A empresa é dona da marca. Então, se você tem um negócio de marca própria, especificamente, você consegue criar modelo de negócio onde a logística não é sua, a fábrica não é sua. Porque se você começa a absorver, você vai ganhando margem em cada um desses. Só que, cara, você vai criando um monstro de business, né? Mas aí você tá falando do cara que teve a capacidade de gerar desejo através de uma marca, que pra mim é infinitamente mais difícil que montar um e-commerce multimarca. Hoje, você conseguir montar uma marca própria, sair que vendendo. gera desejo, e faz dinheiro, e gera caixa, e entrega resultado. Cara, não é simples. Não é simples no curto prazo, é o pior resultado. Mas a curva de crescimento dela, porque a multimarca. Porque a multimarca. Então, mas você vê a cada 10. Pode pegar aí fácil aí. Eu tô chutando estatística aqui, mas chutando com uma certa precisão, que é. Se você pegar a cada 10 e-commerces que nascem aí hoje, eu acredito que, sei lá, 9 é multimarca, cara. É o cara que tá revendendo coisa dos outros. E vou te falar. E esse aí é o cara que. Então, depende do cenário. Penando. Quando eu olho pra plataforma de e-commerce, tipo a WAP, nossos maiores clientes e melhores clientes são os marcas próprias. Quando você vai para um cenário de marketplace, então. aí é um Mas é a densidade. Mas é a densidade. É. Um cara fala com você para fechar uma loja, enquanto esse cara tá falando, 100 mil novos vendedores apareceram lá do outro lado, no Shopee. Aí esse cara 20 multimarca e tal. Olha o live shop do TikTok aí, né? Mas no longo prazo eu acredito mais no caminho de prosperidade e lucratividade pra marca própria. Até porque acho que com a IA as pessoas estão dispostas a ouvir a nossa opinião mais do que ouvir a máquina. Porque aí a sua opinião vai ter ouro mesmo. Porque o marketplace ele vende a comodidade, é o melhor preço e rapidez na entrega. Não importa, você não quer saber quem é o cara que vende esse carrinho. Eu quero esse carrinho, quero amanhã e todo mundo vende a 30, eu quero pagar 25. E não quero pagar frete. Né? Eu quero esse carrinho, é um produto de necessidade, já tomei a decisão sobre aquilo. O produto de desejo é aquele que você tá navegando e você nem sabia que precisava. Cara, minha esposa não sabia que precisava de um aspirador. Não, calma, robô. calma que ela tá ouvindo. Até ela ver um robô aspirador. E sabe o que ela falou pra mim? Eu não sei como eu vivi esse tempo todo sem um robô aspirador. Eu também não tô... Ela é minha sócia, mas é minha esposa também. Tá? Então, dependendo do que você falou aqui, eu vou mandar um boleto pra você. É verdade. Não deixa ela ver um robô aspirador da Xiaomi. Não, já tô dando até a marca. Olha, então. Não deixa ela ver o aspirador preto da Xiaomi. S20 Plus AU59, caramba. Já vou aqui no buscar, com certeza. Mas aí eu acho, resumindo o lance do presencial, Sim. o cara de marca própria consegue criar um sistema de negócio que permite ele eu tenho uma liberdade. teoria do que, para que as pessoas consigam trabalhar no home office, a empresa precisa estar disposta a formar uma cultura forte. É isso. Para mim, esse é o segredo. Tem uma cultura forte, ele pode trabalhar no presencial, no home office, Total. que ele vai trabalhar pro resultado. Como que fala o Marucho? É cultura poderosa. Cultura Abraço, poderosa. Marucho. Isso. Cultura poderosa. Sobre isso. Só que as empresas, o que acontece? Aí a pessoa, e-commerce, tá naquela correria, faz tudo, aí começa a ter equipe, então ele não conseguiu ainda fazer a base, que é
teria que ser o início, mas não aconteceu dessa forma. Então, ele tem que olhar para trás. Eu dou consultoria também para algumas empresas, não só e-commerce, mas de escolas, por exemplo, que estão aí no mercado há mais de 30 anos, fala assim, Clarissa, vem aqui, eu preciso implantar cultura, fazer uma reintegração com as pessoas, porque ao longo do tempo, quando você começa a ter mais funcionários, aquilo começa a trazer um grande impacto. Você não consegue mais fazer as pessoas permanecerem, né? Não consegue realmente passar a visão, né? E até mesmo para contratação. Porque se você contrata e aí a pessoa entra, a pessoa já não entra apaixonada. Quem gera essa paixão é a própria empresa. Ela não fala assim, nossa, tudo bem, tem algumas empresas de desejo, mas isso vai depender... Tem muita gente também que entra naquela empresa que viu lá no LinkedIn, nossa, tenho maior vontade de trabalhar nesse lugar. Mas quando entra, fala, nossa, que decepção. É sobre isso também, né? Tem um monte de gente que gostaria de ter trabalhado em empresas que eu trabalhei que eu não trabalharia lá de novo. Então. Né? Porque, de repente, não teve essa vivência. Mas eu acho que na UAP a gente resolveu de duas formas. Primeiro, uma cultura de liderança forte. Sim. Então, a gente divide em níveis, né? Mas a gente tem um N1, que é ali os diretores e que tem um contato, que respondem direto para o CEO. Esse é o nosso N1, são 7 pessoas. Aí para baixo tem um N2, que são os heads, né? Que nas empresas tradicionais seriam ali talvez os gerentes e tal. Sim. E aí tem mais uma camada de heads ali, que é N1 e N2. Esse time, N1 e N2, cara, é um time de cultura muito forte. Exato. E como que você resolve a cultura forte? Ritual. Então assim, no presencial... Existem muitos rituais que são informais, que é tipo, cara, vamos ali tomar um café, vamos trocar uma ideia e tal. No online, você precisa criar esses rituais e respeitar eles. Então, por exemplo, a gente tem o N1, a gente tem 2 reuniões semanais. Uma reunião tática e uma reunião estratégica. Uma reunião tática, toda terça-feira de manhã, reunião de 1 hora. Primeira meia hora, N1, N2, segunda meia hora, N1. Pra discutir o que a gente discutiu no primeiro. Se você tá mandando WhatsApp pro querido Igor nesse horário, para de encher o saco do Igor, que ele tá trabalhando, pô. Esse horário ele não responde mesmo, não. Aí, quinta-feira, cara, reunião estratégica. Sim. Então, assim, os rituais, ele vai fazendo você ter essa cultura e afinar, sabe? Você precisa compensar o fato de não ter presencial com esses rituais. Normalmente, quando você tá numa cultura de presencial, só tem reunião se tiver assunto. Quando você tá na cultura de online, você tem ritual. Com assunto ou sem assunto, a gente vai se encontrar. Se a gente chegar lá sem pauta prévia, a gente vai priorizar as pautas ali, mas aquela reunião vai acontecer. Mas sabia que até no presencial eu trabalhei com franquia. E para dar conta, né, de mais de 300 franquias, a gente instruía os franqueados, eu trabalhei na franqueadora, né, no caso, para que fizessem alguns rituais, porque quem fazia esses rituais tinha um sucesso. Sim. Os que não faziam, não tinham. Então, assim, mesmo no presencial isso dá certo. Imagina no online. É científico, né? A gente chamava de reuniões pré-plantão e pós-plantão, até para sinalizar o que não deu certo no final também, porque aí no dia seguinte você não erra de novo. Nossa, isso, gente, é algo tão simples, cara, mas... E é uma coisa tão... Resolve tanto, porque como você sabe que tem ritual toda semana... Uma pauta que você poderia encher o saco de alguém no WhatsApp, você fala, pô, leva amanhã na estratégica, a gente discute esse assunto. Os dias de não ritual rodam liso, né? Cara, você desafoga, né? Aí, por exemplo, a gente tem rituais de intersecção. Então, pô, marketing e vendas é pau 100% do tempo, né? Então, a gente tem um ritual de marketing e vendas, que é diferente desses rituais. Então, eu, diretor de marketing lá, tenho um ritual com o diretor comercial. Sim. E aí, você vai criando essas intersecções. Por exemplo, vendas e implantação... Tem que ter um ritual. Daí o diretor comercial tem um ritual com o diretor de operações. Então, tudo isso vai acontecendo de maneira sistemática. Então, de segunda a 9 da manhã, tem reunião comercial e marketing. Só para bater pipe. A gente saber o que vendas está vendendo, qual é a previsão. A gente reportar para eles geração de demanda. E acontece, todas das 9 às 10 tem esse ritual. Então, você vai construindo essa agenda de rituais que vai fortalecendo a cultura. É mais desafiador desenvolver cultura no online. Fato. Certo. E é menos performático. Você não tá saindo pra almoçar com amigos, você não tá dividindo a mistura da marmita. Então, assim, você não tá criando vínculo. Eu que sou de RH, né? Adoro presencial. Eu te garanto que mas com ritual dá pra fazer. Se eu tivesse a possibilidade de ter
o mesmo time que eu sei que é super performático. Assim, nossa, tem esse cara é o time perfeito pra mim, meu Dream Team. Se eu tivesse dinheiro suficiente pra trazer a família deles todas pro meu condomínio, montar essa empresa a 5 minutos desse condomínio e colocasse eles todos no presencial. E em contrapartida, no multiverso, tem o mesmo Mario contratando esses mesmos caras no home office. E aí eu consigo trazer os dois pro meu universo e falar assim, disputa, eu te garanto que o presencial ia ganhar. Com a questão é, certeza. me fala qual cenário que você consegue. Relacionamento, Juntar todo né? mundo na mesma empresa, que não vai ficar 3 horas no trânsito, que mora perto do trabalho. E eu acho que é essa questão que os empresários precisam também acordar, tipo, é viver a realidade. Sim. Hoje mudou. Tudo bem, ai, não tô acostumado com esse modelo. Deixa eu começar com 2 vezes, 1 vez, Sim. no híbrido. Eu gosto do híbrido, tá? Eu sou do RH, gente, eu gosto de relacionamento. E outra Então- coisa, você vai querer 100% presencial pra quê? Pra ele fazer as mesmas coisas que ele faz no online? É. É por isso que eu acho que tem Por que- exemplo, tem que quando a ter gente se certeza. reúne presencial, o N1 se reúne presencial, às vezes 1 vez por mês ou a cada 2 meses. Cara, é sem celular, é sem Sim, internet, se sem não. computador. Vão pra uma sala, entendeu? Às vezes a gente traz a Quantum, que são as nossas coaches, pra fazer dinâmica Legal. lá. A gente faz coisas que só podem ser feitas no presencial. Agora, não, reunir o time aqui toda terça-feira, todo mundo tem que vir pro escritório. Pra todo mundo ficar no computador fazendo call. Ah, não, aí não faz sentido, né? Agora se o cara... É pro cara conversar pelo WhatsApp, né? Tá um do lado do outro falando pelo WhatsApp. Pô, tá me tirando, né? Ou falando no Slack, porque o outro não pode fofocar na Isso, frente do outro. verdade. Pô, que Então, merda. agora eu acho que se o cara consegue, de fato, né, trazer para um contexto onde o presencial faz muito sentido, ele é mais performático, não tem jeito. Foi aquele claro cenário que eu é. falei. Porque, cara, o presencial, às vezes você vê o cara errando lá, ele às vezes ele vai. Você vai olhar pro lado aqui e você vai ver que ele tá com uma dificuldade, Sim. você vai lá, já resolve na hora. Sim. Surgem dúvidas que, pelo fato de você estar próximo do cara, você acaba tirando rápido. Então, a Total. gente sabe que é melhor. Sim. A questão é que o ambiente, a geração, a internet, a velocidade Mudou. das coisas, a IA, Você a não consegue. concorrência. Concorrência. Porque esse cenário que eu dei lindo aqui do Dream Team, no meu Precisa condomínio, acordar. morando perto, aí a Shopify liga pro cara e fala, vem ganhar em dólar, trabalhando aí da sua casa. Ele vai falar, Mário, obrigado, minha família amou o condomínio, agora eu tô trabalhando pro Inclusive, Canadá. a gente vai morar lá. de casa. Só que vamos trabalhar pro Canadá. Passa o aluguel pra mim, eu passo a pagar, mas eu pago em dólar, querido. Isso, não tem pra onde correr, O né? meu primo, ele tava fazendo Unicamp e ele nem tinha terminado a faculdade, desenvolvedor, né? Tá fazendo tecnologia da informação lá. Eu nem sei se é esse nome o curso, mas enfim, é o curso de desenvolvimento e tal. E aí ele tava trabalhando numa empresa pra Europa, ganhando em dólar, com 23 anos. Cara, ganhando muito dinheiro. E aí eu falei pra ele assim, cara, isso daí, coloca na sua cabeça que isso é uma utopia. É. Porque no dia que essa oportunidade deixar de existir ou você tiver mais dificuldade de encontrar, você não vai aceitar nenhum trabalho do Brasil. É sobre isso. Porque você vai Não falar, encaixa pô, mais, cara, eu não. ganhava 30 pau, entendeu? Aqui você vai ganhar 5, mano. Com essa experiência que você tem, pô, recém-formado, sabe codar faz 2, 3 anos. Tipo assim, entendeu? Eu acho que a outra- recrutadora lá deve ter gostado dele, não é possível, né? Mas é porque... Mas você que tem oportunidade. Eu tô Não, e brincando. pros caras é o Sim. quê? É $2.000. Entendeu? É outro cenário, né? É. Ô, Igor, pensando aqui que você, só pra gente sair desse assunto do negócio, mas eu quero puxar um negócio interessante, que é, você teve um e-commerce varejo, gente, estamos aqui na frente de um filho do Datena, aí ó, estamos na Band. Tô brincando. Mas trabalhou na Dante, Mas né? foi o primeiro programa de e-commerce da TV aberta. Aí, Isso eu ó. tenho orgulho de dizer. Imagina. Muito 2019. bom. Você tava ouvindo lá, me dá imagens, aparecia o Igor lá na Band, falando de e-commerce. Eu assisti esse programa algumas vezes. legal, que inclusive, legal. Né? Tive a oportunidade, inclusive, quase ir parar lá nesse mesmo negócio aí. Que legal. Mas eu achei muito interessante porque você era o cara que ajudava a galera que tinha loja física a entender o mundo digital naquela época, enfim. Eu acho que muita empresa que não quebrou na pandemia foi fruto de, às vezes, ter assistido o teu programa, Pô, ter entendido aquilo ali, aí vem a pandemia depois, porque foi antes, né? foi Vem em a 2019. pandemia, e aí o cara fala, caramba, aquilo que eu aprendi lá no e-commerce e varejo, hoje você tem outros projetos, eu já quero que você fale sobre eles, mas antes de entrar nesses outros projetos seu, porque, gente, ele não foi só pulando nas empresas, né? Enquanto você estava pulando nessas empresas, pulando que eu falo assim, né? Aprendendo, ia pra uma e tal, em paralelo você tinha seus projetos pessoais, né? Sim, sim. Ele também tem podcast, depois ele fala pra vocês aí. Mas eu queria que você falasse sobre o futuro do e-commerce pra essa galera. Porque assim, ó, você viveu esses dois mundos intensamente. Que é falar com o varejista pela e-commerce e varejo, na rede aberta de televisão brasileira,
Pô, cara, eu nem sei quanto que é a quantidade de pessoas conectadas numa televisão pra cada ponto lá de Ibope. Tipo, são milhões, né? Milhões de pessoas. Então imagina, sei lá, milhões de pessoas te assistindo pra você falar pra ele, cara, ó, pega o seu produto aqui, começa com RP no digital, explicar todo aquele contexto que vocês faziam sem tecniquez, né, que era bem... E aí você também é o cara que veio do tecniquez profundo do e-commerce. Então assim, você tem hoje experiência pra falar, eu vivi os dois mundos, físico e digital profundamente. Qual é o futuro do e-commerce olhando pra esse... Por exemplo, TikTok Shop, onde você vai ter lá uma menina fazendo 15 milhões por mês. Eu sei que uma Virgínia da vida é utopia, mas eu tô falando no sentido de, cara, vai ter muita mini Virgínia, que é a menina na sala dela, pegando outras marcas, como quase uma afiliada ali, fazendo live e tal. Isso vai dar uma mexida com o mercado, obviamente. Mas como que você vê, além do live shop, o futuro do e-commerce, assim? O que você tá enxergando? Nossa, é um exercício bem difícil, né? Eu acho que cada vez mais esses ciclos de exercício de futurologia, vamos pensar assim, estão cada vez menores. Então, o que a gente pensava, o que você acha que vai ser o e-commerce daqui 10 anos? Agora a gente tem que falar, o que você acha que vai ser o e-commerce daqui 6 meses? É meio isso, né? Daqui 1 ano, daqui 2. Então, assim, eu acredito muito que vai acontecer o que aconteceu no mercado de quase que de publicidade, um pouco de TV também, que é essa fragmentação dos canais. Então, vamos pensar lá 2010. Se você quisesse... Até antes, vamos pensar lá em 2005. Se você quisesse explodir um produto de vender, o que você fazia? Você ia lá, contratava o melhor horário na televisão, põe um caminhão de dinheiro, ia com todos os varejistas que tinha maior capilaridade de ponto de venda, colocava os produtos lá, ia vender. E aí, com a internet mais rede social, o que aconteceu? O dinheiro da TV é o mesmo. O dinheiro da publicidade que era gasto em TV é o mesmo. Só que hoje o cara põe metade na TV, ou até menos, né? 20% na TV e o resto ele fragmenta em vários outros canais. Big Tech, Instagram, Facebook, TikTok, tudo mais. Então, existe uma fragmentação dos canais. Eu acho que no e-commerce vai ser a mesma coisa. Então, hoje a gente tem um pouco de marketplaces, um pouco de loja própria. Agora a gente tem um caminho dos próprias redes, como é o TikTok, ter os seus próprios checkouts. Daqui a pouco a gente tem os buscadores, mas também temos as IAs sugerindo com checkout dentro. Aí a gente tem o WhatsApp colocando o checkout dentro da conversa. O que eu acredito que vai existir é que no futuro ninguém vai saber o que é o URL. Os sites vão morrer. Quase, né? Eu não acho que vão morrer, mas que você vai consumir produtos sem saber URLs... Eles vão estar embedados, né? Eu acho que sim. Eu acho que essa relação... plataforma, produto, venda, varejo, vai ser transparente em cima dessas plataformas. Por exemplo, você vai chamar no WhatsApp um agente da, sei lá, da CIA. Sim. Ou da Growth para falar de um da cliente. própria Meta que tá integrada, né? @Meta, quero comprar um suplemento. Ele te lista, aparece o site, ele fala que uma das opções é Growth. Né? Aí eu falo, eu gostei da Growth, quer comprar agora? Ou você vai chegar, você vai ter salvo no seu celular o telefone do agente da Growth, você vai falar, Growth, tudo bem, acabou meu whey. Porque isso aí já acontece. Isso já tem alguns agentes que vão no checkout. Mas aí como que termina nessa relação do agente? Ela joga um link pra você comprar no site. Não, já tem uns que estão comprando. É isso que eu tô te falando. Já tem um caminho aí legal. O que eu tô te falando é o checkout lá dentro. Então pensa o WhatsApp integrado ao RP do cara, consumindo estoque, então, tirando a camada da plataforma, sabe? O que já tem hoje é agente integrado ao checkout, tipo um Stripe da vida, e ele já tem o meu cartão salvo. Eu falo, quero comprar esse suplemento, aí ele fala, estou comprando. Qual endereço você quer? Compra pra você, e eu posso falar no áudio. Aí ele vai falar, Mário, qual endereço? Eu falo, no endereço casa. Ele fala, beleza, tá comprando, já vai tomando um cafezinho. E pronto. É isso. Isso já acontece hoje. Sim. Só que o lance é que é só um caso ali, outro aqui. O que você tá trazendo aqui vai ser inevitável todo mundo tá lá dentro, né? Eu acho que vai ter essa transparência da relação de consumo. E você vai... Do mesmo jeito que a gente consome internet hoje sem saber direito... A gente só sabe que tá usando a internet quando cai o sinal, verdade, né? Porque tá tudo conectado. Então, assim, eu ligo a televisão, ela tá conectada, meu celular, o tablet, o celular do meu filho, o computador de casa, a geladeira, entendeu? Tá tudo conectado. É meio assustador. Se a caneca falar bom dia, eu falo bom dia. Não me assusta não, tá tudo bem. Hoje você vê, cara, pessoas até que têm pouca familiaridade com tecnologia interagindo com
com a Alexa e tudo mais de uma maneira bem tranquila. Eu vi um vídeo engraçado esses dias, o menino tava fazendo lição de casa, analógico lá, fazendo conta e tal. Aí ele vai na Alexa, quanto que é? Sei lá, 5 vezes 5. Claro. Aí a Alexa responde nesse tom, 25. Aí ele, obrigado. Não conta pro meu pai, não. E respondeu. Perfeito. Então, assim, eu acho que essa relação vai ser assim. E a relação do consumo, hoje a gente sabe que a gente tá comprando. Você entra no aplicativo do Marketplace, você vai para um catálogo de produto, você escolhe o produto, você escolhe o SKU, você põe seu CEP, você confere se seu cartão... Você não tá preso na estrutura plataforma, né? Você tá... A sua jornada, ela é estou comprando. Sim. Eu acho que esse estou comprando vai ser cada vez mais transparente. A Amazon tenta fazer isso desde que nasceu, né? Mas eu acho que com o IA agora, ele tem o que precisa. Antes era um hardware, era um botão que você apertava pra comprar sabão em pó de novo. Exatamente. Nada a ver, né? Que era o clique renew, né? Da Amazon. Você né? colocava um botão no teu detergente e aí se você apertava, ele trazia um detergente. Dei muita aula com esse case aí, eu parecia muito inteligente quando mostrava isso. Mas com o IA, cara, eu acho que isso tá resolvido. Entendeu? A IA tá meio assustadora. Esses dias eu vi um negócio da Alexa, só pra dar um alívio cômico aqui. A Alexa... O cara falou pra Alexa, Alexa, eu tô muito triste hoje e eu queria que você me contasse uma piada. Aí ela fala, por que você tá triste? Aí ele fala, meu tio morreu. Aí ela fala assim, vou te contar uma boa piada. Aí ela fala assim, toque, toque. Aí ele fala, quem tá aí? Aí ela, não é seu tio. Nossa. Gente, que terror. Caramba. Olha, Alexa, com esse humor aí, né? Quem te ensinou? O Léo Lins, que te treinou? Né? Léo Lins treinou a IA. Caramba. Ele e o Rafinha Bastos estão treinando Não a IA. é seu tio. Eu falei, meu Deus do céu. Mas eu acho que com a IA isso tá resolvido. Eu acho que cada vez mais transparente e eu vejo que as plataformas que hoje são, teoricamente, o storefront... vão passar a ser os OMS, que vão coordenar todas esses canais juntos no mesmo lugar, né? Eu acho que é para aí que vai. Então, se eu dissesse para onde e-commerce vai, é para esse lugar. E eu acho que a gente... plataforma, mais orgânico, a jornada de compra. Você nem vai perceber que comprou. Né? A coisa vai funcionar assim... Preciso Cartão disso. de crédito, eu sorri nessa hora, né? Cara, já é assim, né? Se você deixar seu celular com o teu filho, ele compra um monte de moeda no jogo lá, você nem sabe. Maldito Roblox. O Kaká Diniz lá, o esposo da Simone Mendes, da cantora, tava contando que o filho dele, cara, sentou o pau lá no aplicativo. Ele fez até o filho vender uns brinquedos na feirinha de casa e tal. Então, mas é isso que eu tô falando. Você compra sem saber, entendeu? E eu acho que vai ser cada vez mais assim, essa jornada fluida, sabe? Antigamente, você consumia tudo pelo mobile e aí você falava assim, vou comprar. O que você fazia? Ia lá pro computador, que a experiência era melhor. Hoje em dia, não mais. Não, você acredita que, assim, eu confesso que eu tô tenho comprando mais dirigindo. Eu tenho mais confiança no Marketplace Detran não me ouça. do que de entrar no site. Às vezes eu fico, será que esse site é real? Será que não vai? Você acredita? Então, assim, no Mercado Livre, tá? O cartão já tá lá, não tá me né? patrocinando, mas tô falando. Tipo assim, eu confio mais, porque eu sei que se der um BO... Não tá patrocinando? André Santos. O André veio aqui já. Inaugurou nosso estúdio, André Santos. André Santos. Você tem budget, hein? André Santos. E o André Santos, ele veio aqui nosso primeiro... Se você tá vendo aqui o Igor nesse momento, é porque você já assistiu, e se você não assistiu o André ainda, você não vai agora, termina de ver o Igor. Aí você volta lá e assiste o André. Vai ser o episódio, com certeza, o episódio mais sincero do Brasil, porque o André muito bom. Ele é sincero demais. Eu conheço o André desde que ele era analista de conta da Connect Parts, de Marília. E ele atendeu uma loja nossa. E aí Andrezinho é fera demais. Só acho que deve conhecer o André há uns 12 anos. 12 anos. Isso aí. André tem plaquinha de patrimônio do Mercado Livre. Isso mesmo. Falei, ele e o primeiro tijolo estavam lá. Exatamente. Agora, eu acho que dá para ele entrar nesses assuntos paralelos ao seu trabalho nessas empresas, que foi o e-commerce varejo, o seu canal de TV. Legal. Enfim, e o que você faz hoje pra galera também saber onde te encontrar? Show. Eu sempre usei a produção de conteúdo como construção de personal brand, assim, de pensando em marca pessoal, né? Eu acho que no final do dia, o profissional, ele é o CEO da sua própria marca. Sim. Pessoal.
Sim. Então, o que você leva quando você passa por todas essas empresas é a marca pessoal que você carregou. Exato. Então, não tem jeito, cara. O mais conhecido vence o melhor. Agora, não tem isso como... dá um corte, hein? Não tem... O mais conhecido vence o melhor. O McDonald's não é o melhor hambúrguer, ele vence. Ele é mais conhecido. O melhor, cara. O mais conhecido vence o melhor. E aí, o melhor conhecido, aí, cara, não tem pra ninguém. Então, assim, cuidar da marca pessoal, né? Construir essa marca pessoal, investir nela, sempre foi algo que eu fiz. E como que começou esse lance de investir na marca pessoal? Eu trabalhava na Vetex e o Mariano é um cara genial. Assim, é que é difícil ele estar no Brasil, mas se vocês tiverem a oportunidade de trazer ele aqui, eu acho que vale a pena o papo. Mas o Mariano, ele tinha uma ideia de que se todos os funcionários ou as principais lideranças da Vetex fossem conhecidas no mercado, como consequência, a Vetex seria conhecida. Eram os influencers, né, da Vetex. Então, numa época que influencer nem existia, né, esse termo. Sim. Eu tô falando 2015. Visionário, né? 2015. E aí, o que tinha no LinkedIn? Tinha uma opção lá no LinkedIn, que era uma aba, quando você entrava na página da empresa, tinha uma aba que criava um ranking dos profissionais vinculados àquela empresa que tinha mais exposição. Eles tiraram isso, mas eu achava maravilhoso. Porque eu sou competidor, então eu gosto pra caramba disso. E aí, quando eu entrou lá na aba, o Mariano falou, cara, essa aqui, ó, a gente tem que ser os mais conhecidos, não sei o que lá. E aqui na Vetex tem esses aqui. Aí, acho que era o Mariano o primeiro, a Núbia Mota também. Né? Era o segundo e tal, não sei o que. Eu tava longe lá. Eu tinha LinkedIn, mas não ativava tanto. Eu falei, cara, eu não quero perder pra ninguém, eu quero ir pro primeiro lugar desse ranking aí. Eu comecei a produzir conteúdo loucamente. Eu gostava já de escrever. Sim. Cara, comecei a produzir conteúdo localmente e comecei a pegar gosto por isso. Comecei a ver resultado. E daqui a pouco você começa a produzir muito conteúdo, as empresas te procuram, você começa a receber boas propostas de trabalho. Então isso vai te dando um gás, né? E aí, quando eu investi, de certa forma, nessa marca pessoal, o desejo por produzir conteúdo foi algo que ficou intrínseco a mim. Então assim, eu gostava disso. E aí eu fui sempre olhando para formas como eu podia fazer isso de maneira mais estruturada. E aí foi quando eu fui fazer o programa do e-commerce varejo na Band. Foi um projeto que surgiu lá na Band para a gente poder falar de e-commerce pro mercado de varejo. A Band é uma emissora que investe muito nessa parte jornalística. Eles gostam muito de programas assim, né? De matéria, de mesmo coisas independente, e tal. né? E aí a gente fez isso em 2019. E aí em 2022 eu criei a Start Econ, que é uma comunidade dos heads de e-commerce. A gente junta eles lá para troca de experiências entre eles. E também produzimos conteúdo, tem podcast e tudo mais. Mas sempre foi nasceu, né, de uma ideia de construção de marca pessoal que virou alguma coisa que eu gosto de fazer e que hoje são coisas que eu faço mesmo por prazer, assim. Não ganho a vida com isso, não é minha profissão. Galera, consome lá, o LinkedIn dele é muito bom, tá? Eu gosto de criar uns polêmica lá. Por isso que é bom. Porque gera discussões muito boas no LinkedIn lá. Eu gosto de levantar a bola de umas coisas legais. Mas eu acabei começando por marca pessoal e depois tendo prazer em construir isso, né? Então a gente foi o primeiro programa de TV aberta para falar de e-commerce. Nunca isso tinha acontecido no Brasil antes. Cara, a gente já fez várias coisas que a gente foi pioneiro, assim, nessa questão de conteúdo, sabe? Justamente por isso, por então, gostar de produzir. Hoje você tem a Start Econ, que continua fazendo conteúdo pra galera. Continua fazendo. E aí como é que a galera encontra a Start Econ? Start normal, Start, né? Econ tudo junto. Econ com M só no final, .com.br. Beleza. E aí o podcast tá no YouTube, nas principais plataformas? Tá no YouTube, né? Start Econ Podcast, ou no Spotify Start Econ. Tem mais de 100 horas de conteúdo lá, com os principais líderes de e-commerce. Lá, a pegada do podcast é levar quem tá à frente das operações de e-commerce para contar um pouco do case e um pouco da carreira. Então, jornada, como foi, o que precisou aprender e tal. A ideia ali é inspirar pessoas para serem líderes também. Sim. Então, esse é o nosso objetivo. Você que é talento de e-commerce, tá aqui assistindo o nosso podcast, que eu sei que a gente faz focado em você mesmo, né? Que é o talento. Aproveita para se inspirar. Vai lá na Start Econ, assiste os episódios, porque é focado em quem tá no head. Se você tá na analista hoje e quer ser head, você tem que... Quem quer ser head, anda com head, pô. Exatamente. Vai lá, pega o conteúdo deles lá. E você que é da Start Econ tá visitando, se inscreve aí na Econ Lovers. Tem vaga pra você, meu filho. Exato. Aliás, a gente podia divulgar na comunidade. A gente tem um grupo de WhatsApp, deve ter uns 400 legal. profissionais lá. Boa. E tudo ou
ou é head ou é coordenador, mas é sempre a gente só Cargos aprova a carga de de- liderança. É bom porque eu acho que a gente precisa ajudar esse mercado. Eu gosto que o e-commerce ele tem isso, assim. Mesmo o concorrente acaba se ajudando, né? Sim. Muitas Eu falo, vezes. é muito total. mais colaborativo. Ai, gente, polêmico. O e-commerce é muito mais colaborativo do que o RH, acredita? Ah, com certeza. Eu vou te falar, É. o colaborativo do e-commerce, eu acho que o e-commerce especificamente, ele é mais colaborativo do que a maioria, A dos maioria mercados. Eu ainda não mercados. encontrei outro mercado, assim. É, Já fui de eu a também. maioria. Eu já fui de venda, já fui de atendimento, já fui de um monte de setor. E eu preciso, mim- eu preciso dar crédito, cara. Quem merece crédito nessa questão da colaboração é o Thiago Baeta. Sim, Sabe Somos por Brasil, né? E-commerce Brasil. Por quê? Aham. O Thiago Baeta tinha um e-masters que fomentava o mercado de desenvolvimento. Sim, grande, Aí ele- super imenso, né? Aham. E continua, né? Aí, dentro do e-master, começa a nascer a necessidade de desenvolvimento de e-commerce. Ele fala, cara, vamos criar aqui um fórum só para e-commerce? É verdade. Mas ele trouxe essa essência do cara de open source. Sim, que lá o e-masters tinha, né? Porque no desenvolvimento de open source, vamos combinar que é até mais colaborativo do que o e-commerce. Porque lá não existe mas aí cocô não é de nada. Mas eu acho que não é temático. Você pode ter open source no e-commerce, open source no... Ah, sim, sim, Open source é uma modalidade dentro de um tema, Isso, né? mas tô falando que o mindset de quem trabalha com open source é esse de Não, colaboração. aí é absurdo. incomparável. É. Legal. Mas o cara essa cultura de open source que tinha no e-masters, o Baeta trouxe pro mercado de e-commerce. Então, o mercado de e-commerce, vamos pensar que ele se fundamentou a partir dessas iniciativas do e-commerce Brasil. Foi o e-commerce Brasil que meio que deu uma regulada, né? Todo mundo tinha suas iniciativas paralelas e tudo mais, mas o e-commerce Brasil deu uma regulada, assim. Sim. É o ecossistema, é o maior ecossistema, onde tem mais empresas. Querendo ou não, outras empresas foram fazer a mesma coisa, mas acabam se construindo em cima do seu próprio ecossistema. Então a Vtex fez o dela, o Mercado Livre fez o Sim, dela. mas eu e acho tal. que ninguém abraçou como ele. né? Mas eles abraçaram de maneira agnóstica. Viu, Baeta? Vem pra cá, vem ser entrevistado. Pô, eu faço questão de fazer essa ponte, que cara, legal. pra vir Chama aqui. ele. Eu já coloquei ele na minha lista lá, pra falar com Não, ele. conta comigo Sim, pra bora. fazer a Sim. ponte pra trazer Bora, ele. vamos. Eu levei Isso é ele bom. no podcast, ele é super brother, a gente se conhece há bastante tempo já. Muito bom. E ele deu essa regulada, sabe? Então, o que ele fez? Ele, do jeito que ele fundamentou, trouxe essa cultura. Então, uma cultura que a gente divide os mesmos eventos, que a gente palestra junto, não tem problema, que eu Sim. sento pra tomar café com um cara de outra plataforma pra gente trocar. Sim, é isso. Isso fomentado por ele, cara. Pela cabeça do Baeta. Isso faz nascer até outras coisas, tipo a Becom, que vai lutar pelas leis, regras e tal. Exato. Os caras estão ajudando até outra associação que nem é deles e estão lá, todo mundo se... Exatamente, cara. Então isso é muito bom, Eu né? acho que o Baeta foi uma das peças fundamentais pra criar essa cultura colaborativa. Com certeza. Com o Igor daria pra fazer até parte 2, né, gente? Tem aqui um monte de assunto. Parte 2, eu queria depois trazer o Igor pra falar um pouco sobre como o seu Instagram saiu de 30 mil Ah, seguidores isso é legal. pra um que tem 5 mil, e aí o de 30 acabou os posts e tudo, o pessoal falou, cadê o Igor? Ele sumiu. Uma parte 2, talvez. Ele conte. Minha estratégia de matar o meu Instagram profissional. Então. Mas galera, olha só, pô, Igor, obrigado demais. Imagina, assim, pô. uma honra. Imagina. É, Papo muito legal. A gente queria a gente separou algumas pessoas e eu falei, cara, o Igor precisa estar aqui, o Igor precisa estar aqui, porque eu consumia seu conteúdo em paralelo, a gente tava quase numa jornada igual ali, né? E eu consumia seu conteúdo em paralelo e falava, cara, é legal porque ele tá numa jornada parecida com a minha em termos de idade, eu tô com 39, você tá com 34? 5. Então, essa mesma questão de parar a faculdade e tal, e a gente correndo, eu acho que a gente já esteve, inclusive, em rodas de amigos igual, ali, trocando ideia nos e-commerce Brasil da vida. Só que eu falei, cara, eu nunca parei pra falar com ele. Eu a gente também nunca não, trouxe. cara. Falei, então Também vamos não. tentar juntar e tal. E foi muito prazeroso mesmo. ter você aqui. Eu vi uns posts de vocês falando sobre esse projeto da Sim, da Icon Icon Lovers. E aí porque lá na comunidade da Start Econ, cara, só fala de vaga, né? Ou é vaga que tem, ou é vaga que o cara Que quer. o cara precisa, Só fala de vaga. E aí eu falei, putz, cara, essa iniciativa é muito boa, assim. Acho que até eu comecei a seguir você, sei lá, alguma coisa assim. E a gente acabou trocando aí essa você ideia. falou, Foi É. isso. Olha, Eu falei ele pra começou a ela. me seguir. Falei, o Igor tá É. seguindo a gente. Já faz a ponte agora, aproveitei. Mas foi por causa disso, sabe? Legal. Porque, cara, realmente era algo que o mercado... Era uma perninha que o mercado não Porque tinha a gente, ainda, quer, né? a gente quer entregar a plataforma pra galera poder usar, porque a gente não quer concorrer com o RH de ninguém. Eu quero ser a ferramenta do RH. Isso. Sim. Fala, amigão, você tá querendo contratar? Você já tem um hunt aí de e-commerce, tem uma empresa. Vem pra cá, contrata. Eu quero ajudar a comunidade a entregar isso. Então é por isso que a gente nasceu. E né? aí É isso. também informar esses talentos, né? Melhorar, dar fome pra eles.
instigar. isso. E o mercado é zoado com faixa salarial, com... Cara, Isso é. E é eu legal quero um porque como a gente head sabe de muito, e-commerce é com isso. 10 anos de experiência, 3 idiomas, R$2.500 PJ. Ó, a minha Você cara. fala, pelo amor de Deus, cara. Me mata. Choque já. É. Mas por quê? Porque falta quem... O lado bom da gente tá recebendo isso é que a gente pode fazer como a Glassdoor da vida ali, que era o Lava Money antigamente, né? De colocar um parâmetro pra galera, ó. O mercado tá assim, hein? É bom vocês começarem a... E aí a gente vai ajudando, como o Thiago conseguiu, ajudar também. Então, a gente tem esse cunho também de impacto, né? Social, Cara, de verdade, conta tá bom? comigo pra ajudar a impulsionar. E Bora. pra mim vai ser o maior prazer ajudar vocês nisso. Aí, ó, já assinou o contrato, pessoal. Nosso primeiro embaixador, pode colocar aí. Temos testemunha, tá? Testemunha, Tá câmera assinado. central, câmera da Clarissa, câmera da... Tá, ó. Tá assinado. Mas a ideia é essa. Obrigado de verdade por ter vindo aqui. Imagina, Muito cara. Se obrigada. quiserem te seguir, então, no Instagram, Igor Rock. Igor Rock. E aí, Isso. se você quiser saber por Igor que com que ele Y, apagou, aí vai pra segunda HY. parte que você vai descobrir. Né? E no LinkedIn, né? Igor Rock também. Igor Não, com o HY. LinkedIn dele é melzinho, é muita coisa boa. Clarissa, aquela pegadinha no final. Agora, Igor, pra você que Se você se fosse um inscreveu- bicho, qual você seria? Pergunta de RH. Não. Uma pergunta básica, assim, ó, pra não criar... Desenha uma árvore. Pra não criar polêmica, Eu sou pergunta a tia da básica. dinâmica, gente. Você Não. não vai pedir pra fazer uma árvore não, né, Clarice? Pra não criar polêmica, pergunta básica. Você é... Não. Gente, olha só, pra você que se inscrever, vai ter uma dica de ouro do Igor. Então não perde tempo. Se inscreve no nosso canal. Se inscreve, né, na Econ Lovers, que aí você vai ter acesso à Ó, dica de ouro, posso tá? fazer um pitch? Eu sou vendedorzão, Aí, né? ó, vendedorzão, hein? bora. Lance é o Vai. seguinte. Talvez você não teve a chance de entrar no mercado há 11 anos atrás. É isso. Onde a gente entrava no LinkedIn, tinha um perfil porco lá e recebia 3 propostas de trabalho por semana. Esse mundo de Acabou. mercado não existe mais. Tem muita gente competente concorrendo por esses mesmos lugares. Mas eu, em 2014, não tive a chance de poder cadastrar meu perfil aqui. Então faz o seu cadastro aqui. De graça pra sempre. Exato. Para você conseguir estar de frente às melhores oportunidades. Então, já que você não começou no mercado em 2014, então Né? agora em 2025 você ganha isso aqui de presente. Ó, o CTA faz assim, ó, app.econlovers.com. Vai lá, responde 3 perguntinhas, 2 minutinhos é o tempo de você, ó, dar aquela instagramada no seu super lavabo aí da empresa. Ó, se cadastrou escondidinho, aí, ó, vai chegar um lugarzinho lá chamado Academy. Ele vai clicar no menu Academy. E aí ele vai clicar lá em Extra Igor Rock. Pô, vai maravilhoso. ter A um dica de conteúdo que a gente vai gravar agora, só pra quem se inscreveu. Você, se não se inscreveu, não vai ver. Ele vai trazer uma dica de ouro que não tá aqui nesse podcast. Show. Show. Imperdível. Corre lá. Não, quem não é cadastrado tá vacilando. É isso E tem aí. vagas, tem muitas vagas lá. Tem. Fechou? Fechou. Então é isso. Clarissa. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço E demais. a gente te espera pra, né, o parte 2, Boa. né, e outras oportunidades. Foi Imagina, um prazer conta te receber. comigo. Obrigado por não Obrigada. precisar responder que bicho que eu seria. Não, eu sou boazinha, eu sou RH bonzinha. É isso aí. Fechou. Galerinha, Gente. até o próximo episódio com vocês. Valeu, Até, gente. Tchau, tchau.